Graças a Deus, tudo jóia. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, muito bom estarmos aqui hoje, né, com o nosso grupo, o departamento aqui todo presente. Nós temos um projeto que é muito importante, caro a nós, né, que é um processo, inclusive, da curricularização da extensão, que é o apoio fiscal. É um projeto que tem atuação em todo o Brasil, pela Receita Federal, são vários polos, mas Minas Gerais é destaque, né, nesse projeto, e a PUC Minas tem muita tradição nele. Então, nós ficamos muito felizes em poder trazer um ensino prático, aplicado, mas que também favorece muito o desenvolvimento das habilidades e atitudes de cada um que participa, que é a forma de entender o que a pessoa está dizendo, né, de apoiar aquela pessoa nas dúvidas que ela tem, e de buscar caminhos também para soluções que são apresentadas, né? O NAF, professor Vanderlei e professor José Ronaldo, se quiserem falar um pouco mais, né? Foca especificamente nesse período para o imposto de renda, mas ele também faz o atendimento a uma rede muito importante, que é da Mulher Cidadã, microempreendedor individual, e nós temos uma atuação protagonista dos nossos alunos apoiando as pessoas, né? E nesse tema, nesse momento, a gente fala muito sobre o imposto de renda. Imposto de renda é um assunto que às vezes eu dizer assim, a ciência contábil fala sobre o imposto de renda, sim, tudo termina na pessoa física, não é mesmo? E as grandes riquezas, né? As pessoas do dia a dia que vão ter os assalariados, né? Que vão entender sobre isso. Nosso sonho é que vocês paguem muito imposto de renda, inclusive, não é mesmo? Cada aluno aqui que tem um desempenho de carreira excelente aí e tenham que arcar com muitos tributos, viu? É a nossa vontade para vocês, que vocês sejam muito prósperos. E que aí vocês também consigam entender e compreender. A gente fala assim, uma pessoa que passa pela área da contabilidade e se dá o direito de falar que não sabe nada de imposto de renda, é como um que faz ciência da computação e não sabe consertar uma coisinha no computador, não é? Fala assim, como assim? Você fez, a tia não entende, ela não aceita, né? A família toda espera essa contribuição social. E o professor Amaro, que está aqui com a gente, atuando na área pública, né, por muitos anos, professor Vanderlei também, sabe muito a importância da gente compreender a função social do tributo também, que é um processo da educação do NAF, né? Então, professor Vanderlei, como nosso colega aqui, coordenador, quer dar alguma palavra? Não, queria, na verdade, Osmar, cumprimentar a nossa palestrante, dizer que você falou muito bem sobre a importância que é esse programa para nós do departamento, né? E, como eu estava dizendo anteriormente, o impacto que tem na sociedade, na vida do aluno, é realmente muito, muito grande, né? De fato, os alunos são protagonistas dessas ações. É, na próxima semana, os alunos do NAF de Contagem, por exemplo, eles foram convidados para irem a uma escola, comandados aí pelo professor Zé Ronaldo, para falar para os alunos do EJA, de uma escola estadual aqui próxima à unidade de Contagem. E os alunos é que vão, junto com o professor Zé Ronaldo, eles é que vão fazer palestra para os alunos do EJA, vão esclarecer dúvidas daqueles que possuem. Então, de fato, é um programa muito, muito importante para nós. E quero parabenizar todos os professores que participam, que coordenam, a todos os alunos que se dedicam nessa atividade, que é uma atividade extensionista, como a professora Josmara disse, muito, muito querida do departamento, né? Acho que é isso. Por meio dela, a gente vai até para a rede nacional, né? Aparece aí nos Exatamente. jornais, nas notícias, É sempre. e, e cada um também pode participar. Depois a gente vai divulgar as informações. O NAF abriu a temporada, né? Agora, e aí cada um vai poder se mobilizar nas suas unidades. Nós estamos aqui com vários representantes do NAF que estão preparados, Jéssica, para fazer perguntas, viu? Nós temos mediadores aqui
todo mundo com sede do aprender, viu? Vale dizer que esse aí eu vou ter que estudar mais, tá bom? Pode, a gente está no ambiente acadêmico, né? Vou deixar para te responder daqui a pouco, tudo bem. Mas eles têm muita vontade aqui, a gente, todo mundo muito mobilizado para o aprendizado. Professor José Ronaldo, gostaria, representando os NAF? Está mudo, professor. Só para dar uma contribuição aí ao que o Vanderlei acabou de dizer, na verdade, a nossa participação nessa escola, que se dará no próximo dia 26, né, na próxima quinta-feira, não tem como público só o pessoal do EJA. O Fabiano, na nossa conversa, ele me disse que todo o público de estudantes da escola, alunos do ensino médio, professores e funcionários presentes vão participar, e aí nós faremos primeiro uma abordagem geral acerca do Imposto de Renda 2026 mesmo, as mudanças para a declaração, né? Aproveitar e aprender aí com a Jéssica um pouco sobre o assunto para fazer bonito na quinta-feira. E também vamos depois fazer atendimento individual, preferencialmente por conta dos alunos, para esclarecer dúvidas peculiares de cada um dos participantes que porventura tenham. E também pretendemos, né, já fazer uma abordagem das mudanças que estão valendo para este ano de 2026 em relação ao imposto de renda de pessoas físicas. Aquela regra lá de cálculo da parcela isenta e etc., para chegar nos 5 mil, para rendimentos até 5 mil isentos, a tabela progressiva mensal e etc., para esclarecer todo mundo e já deixar todo mundo ciente, porque a gente tem observado principalmente aqueles contribuintes que possuem duas fontes de renda. As duas individualmente não são tributáveis. E aí ele não tem retenção, acha que não tem que fazer nada. Chega no final do ano, ao somar as duas fontes, ele vai pagar uma fortuna. Então, a gente tem orientado a fazer o cálculo do imposto complementar mensal, somando as duas fontes e aplicando a tabela, para não ter surpresas no final do ano. Porque muita gente vai ser pega de surpresa este ano se não tomar esses cuidados. Então, Obrigada, professor. nós pretendemos esclarecer a turma nesse sentido. E vai ser um bate-papo interessante. É isso aí. Muito bom. Queria lembrar também que nós vamos aqui durante o próximo mês receber as premiações dos NAFs, né? Porque o atendimento que é feito, e aí quero aqui o professor José Ronaldo como coordenador de um NAF, representando, os atendimentos que os alunos fazem, a gente registra e informa para a Receita Federal. E assim eles têm um controle, né, do que fizemos, de como atendemos e até das pessoas, o que elas disseram a respeito desse atendimento. E as nossas unidades estão sendo premiadas, né, pelo bom atendimento e pelo número de atendimentos que também foi feito, o que também nos alegra muito por essa dedicação da nossa comunidade acadêmica. Só para alertar sobre isso, Josmar, aproveitar, deixa, porque Contagem estará sendo agraciada na categoria bronze nessa premiação. Isso, temos prata, bronze, né? E vamos seguindo aí. E vou dizer também que a nossa aluna, ex-aluna, né? Que é a quem tem uma ação muito efetiva hoje por causa do mestrado que ela está fazendo sobre NAF lá na Federal, tem mobilizado uma comunidade muito grande também, que é a Vanessa Ottoni, que a gente tem muita alegria, né? De vê-la brilhar por aí. Kênia? O professor Amaro, se você quiser falar. Só para ressaltar, professora Josmária, você que está aí de corpo e alma envolvida aí com o NAF, o professor Vanderlei, o professor Zé Ronaldo, demais professores, o alcance social e a formação acadêmica dessa prática extensionista, né? Ou seja, o NAF hoje, como a gente vê o SAJ, a área de odontologia, a área da saúde, né, a fisioterapia, de fato, também um braço da extensão da Receita Federal. E quando a gente vê os contribuintes nos procurando
para solucionar problemas como pessoa física, pessoa jurídica, né? Pequeno, né? O micro. Isso traz para nós, né? uma alegria muito grande pela própria instituição PUC Minas, né? É uma instituição filantrópica que tem por obrigação, né? Que tem por obrigação constitucional e até mesmo estatutária, está levando isso para a sociedade. Então, tem que estar ressaltando isso para os nossos alunos, e como você bem colocou, né? O aluno de Ciências Contábeis tem que sair do curso com essa formação na área tributária. Né? É nosso dever. A razão pela qual nós temos aí, né, um número considerável de pessoas participando, né, desse Papo e Segue. Então, fica aí, né, a satisfação nossa e parabenizar, né, os organizadores desse evento. Kênia, nós te ouvimos na hora que você estava falando. Boa noite. O chat está bloqueado? Não, não era para estar, mas ele está dentro de uma equipe. Então, pode ser que para alguns esteja. Entendi. Porque para mim tá. O que acha? Nada. Obrigada, Kênia. Professor Marcelo Primo, eu também agradeço. Nós vamos ter mais a parte das perguntas, né? Mais pessoas vão participar, viu, Jéssica? Então, eu queria passar nesse momento aqui para a gente ouvir, né? Algumas ponderações. A gente tem aqui tanto a ideia para falar sobre o NAF, como também temos a possibilidade aqui dos próprios beneficiários, né? Pessoas que querem fazer as suas declarações, querem entender um pouco mais. E estamos para te ouvir, Jéssica, fica à vontade. Jéssica é uma pessoa que se dedicou, né, a falar sobre esse assunto, e ela vai contar aqui sobre a experiência dela, né, como é que ela iniciou esse processo. Hoje ela a gente fala Hotmarter, né, ela tem uma comunidade muito poderosa, ela tem formações que são entregues, né, e canais digitais, muita parceria, participa de muitas lives, assim, estou muito agradecida, Jéssica, porque essa semana está intensa, né? Eu sei que amanhã você já está em outro local, em deslocamento, mas você conseguiu parar aqui para estar com a gente hoje. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. É um prazer. Eu falo que espalhar a palavra do IR é o que eu mais gosto, só que às vezes a gente não consegue mesmo tempo na agenda. Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu brinco que eu não dou aula, tá? A gente vem conversar. Então eu gosto de interação. Até eu ia pedir do chat também, porque eu não encontrei o chat aqui. Então não tava aparecendo para mim. Falei, cara, mas será que eu não. Porque eu nunca uso o Meet, né? Eu sempre uso o Zoom. Eu falei, mas será que eu que não sei mexer nisso aqui? O que é isso? Cadê o chat desse negócio? Então, eu gosto muito de ver a interação. Eu vou precisar só do e-mail, tá, Jéssica? Seu e-mail aí eu coloco. Ah, tá. Não, mas eu não quero chat, não. Eu queria as pessoas no chat, então tá tudo bem. Porque eu realmente pergunto, vocês são da onde? O que vocês fazem? Eu gosto de ver essa interação rolando, mas não tem chat, não tem problema. Vocês podem me interromper a qualquer momento, ergue a mão, aciona o microfone, acho que isso vai estar habilitado. Então, realmente eu gosto de um bate-papo, tá? Eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu vim parar no imposto de renda, porque é de fato um pouco diferente do que o pessoal está acostumado, então acho que vale porque aqui, pelo que foi pontuado, temos muitos estudantes também, e às vezes os estudantes nunca pararam para pensar nisso, e é uma possibilidade, tá? Imposto de renda não é só março, abril e maio, apesar da gente se dedicar mais nesse período, não é. Então eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer com imposto de renda, e aí a gente entra especificamente, se vocês assim concordarem, em perguntas direcionadas. Jéssica, mas e aquilo? E aquilo? Eu gosto que daí a gente vai interagindo e eu vou matando especificamente o que vocês querem saber sobre, tá? Então eu vou contar um pouco sobre como que eu vim parar aqui, até para vocês saberem quem é Jéssica na fila do pão, para estar falando com vocês. E aí depois a gente vai, assim, novidade de imposto de renda. Eu vou pontuar algumas coisas. E aí vocês vão interagindo. Combinado? Pode ser assim? Então, perfeito. Aqui a gente tem, o chat não está habilitado, mas a gente tem um negocinho chamado reagir. E esse reagir, ele tem um polegarzinho, ele tem um coração, ele tem palminha, ele tem umas carinhas. Então, sempre que você estiver aqui me ouvindo e você concordou com o que eu falei, gostou, foi um insight e tal, clica no reagir, que aí vai subir um emojizinho, que nem eu vou fazer agora, ó. Aí você clica assim, ele vai aparecer alguma coisa na tela e tal. Não sei se apareceu, enfim, mas eu cliquei. Então, é assim que funciona por aqui.
tá? Então, quem que é a Jéssica Garcia? O sotaque é um pouquinho diferente, né? Aqui eu tô falando com mineiros, né? Eu sou do Sul, eu sou de Santa Catarina, mas eu sou do interior de Santa Catarina. Então, tem um Rzinho puxadinho também, porque eu sou do interior, tá? Mas eu atuo hoje somente com pessoa física. Aí já tem uma mudança, porque como assim? Como assim alguém que é contadora não atua com PJ, não atua com CNPJ? É possível isso? É possível, gente, eu não atuo, tá? Eu atuo somente com pessoa física. E a minha bandeira, o meu movimento é que é possível a gente fazer dinheiro com IR o ano todo. Eu falo assim, para você é IR todo ano. Todo ano tem imposto de renda. Não, para mim não é. Para mim é IR o ano todo. E eu não estou falando só de declaração de imposto de renda. São mais de 20 serviços possíveis de serem prestados. Como assim? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar, como que eu vim parar aqui. Lá atrás, em 2018, não vou fazer muita conta, né? Meus cabelos brancos já estão me entregando. Mas lá em 2018, mais ou menos, eu fiz o curso de Natália Arcuri. Não sei aqui quem conhece ou não, mas Natália Arcuri, ela, acho que ainda é dela, o maior canal de finanças do mundo, que é a Me Poupe. Tá? Então, lá atrás, ela era uma referência, mais do que hoje, inclusive, né? Depois surgiram muitos outros, mas lá na época ela era muito influente. E eu fiz o curso dela, que se chamava Jornada da Desfluência. Não fui eu que dei o nome, me perdoem, é isso. E aí, quando terminou o curso, era só um curso de finanças pessoais. Quando terminou o curso, teve um concurso de depoimentos. E quando eu mandei o vídeo e tal, eu fui selecionada. Na época, Natália Arcuri olhou e falou: Nossa, olha, tem um vídeo no meu Instagram, inclusive, se você rodar as 1.500 postagens, você vai chegar nele. Olha essa Jéssica, nossa, você fala muito bem, você precisa investir nisso, menina Jéssica e tal, não sei o que. A equipe ficou, nossa, olha esse vídeo. Se Natália Arcuri falou, quem sou eu? Eu vou obedecer. Criei um Instagram de finanças pessoais. Aí era movimento normal, todo mundo que fazia o curso dela depois ia fazer um curso de renda variável, bolsa de valores. E assim foi, a gente foi fazer com o professor Mira, que hoje eu tenho o prazer de chamar de amigo. E aí todo mundo foi fazer e tal, e começou a surgir, eram investidores de bolsa, mas começou a surgir dúvidas de imposto de renda. Então, assim como é com o NAF, que as pessoas procuram porque têm dúvidas, porque não sabem fazer, da mesma forma foi, né, com a parte dos investidores de bolsa. Eles estavam aprendendo a investir na bolsa, lindo, mas aí na época tinha aquele papo assim, entrou na bolsa de valores para você entregar a declaração, tá, obrigado. E aí, como é que faz? É outros 500, não é bem assim, né? E aí, na época, eu também trabalhava como CLT, no escritório de advogados e contadores. E foi a mesma época que meus chefes também falaram, começamos a investir na bolsa. Eu falei, e? Porque normalmente o imposto de renda, vocês estão de parabéns por trazer isso para os alunos, tá? Mas na minha época, não tinha isso não, tá? Não tinha nenhuma forma no currículo da gente ver imposto de renda durante a faculdade. A gente não tinha matéria sobre isso, a gente não tinha tantas oportunidades, não era falado tanto quanto é falado hoje. Então, quando eles falaram, você já está fazendo imposto de renda, né? Caiu no teu colo isso, mas agora você vai fazer imposto de renda de bolsa também. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar. Eu tinha esse espaço no próprio emprego para estudar. E o que eu fiz? Por que eu vou aprender só para mim? Por que eu vou ficar com conhecimento só para mim? Eu digo que hoje eu sou muito mais educadora do que sou contadora. Então, fico muito feliz com vários professores por aqui. Para mim é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês. E aí, então eu vou começar a responder as dúvidas da galera. Só começou a pedir umas coisas no curso e eu comecei a responder dúvidas de imposto de renda de bolsa. Terminou o curso, o professor falou: vem trabalhar para mim. Vem ser suporte educacional respondendo dúvidas de imposto de renda. Será que tinha dúvida, gente? Mais de 9.000 alunos em uma das turmas dele. Tinha muita dúvida. Tanto que depois não foi só eu, a gente era em 3 para responder todas as dúvidas só de imposto de renda. Eu fiquei mais ou menos uns 4 anos respondendo só dúvidas de imposto de renda, principalmente de investidores de bolsa. Nessa brincadeirinha foi quase 7.000 dúvidas respondidas. Então eu tô acostumadíssima, gente. Pode ser que vocês venham com uma coisa que eu não sei? Pode, porque imposto de renda é uma infinidade, né, de casos. Mas eu realmente respondi muita coisa já e adoro. E aí, assim, mudei no Instagram de finanças pessoais para imposto de renda.
E me especializei em imposto de renda de bolsa de valores e imposto de renda de imóveis. Primeiro veio bolsa, por causa dessa história que eu contei, quis contextualizar por causa disso, e depois veio imposto de renda de imóveis. Que eu até brinco, Josmária, que quando a gente está falando sobre imposto de renda, chegou na parte de imóveis, acabou a aula ali, acabou a live ali, todo mundo, nossa, mas eu fiz errado, nossa, mas não sabia que era assim. E aí as dúvidas do IR de imóveis são muito grandes. E a imensa maioria das pessoas faz errado na declaração, tá? Então, vocês que vão atuar com isso, talvez as pessoas que vocês vão atender, não é todo mundo que vai ter bolsa de valores, né? Não vai ser todo mundo que vai ter imóveis, mas caso vocês peguem pessoas que têm isso, saibam que o negócio é mais embaixo. O negócio é mais embaixo e é possível, quem está estudando, quem está fazendo ciências contábeis, até quem não é, tá? Não precisa ser contador para isso, trabalhar com imposto de renda. Então, foi aí que eu falei, pô, mas vocês que estão aqui, ai, queria muito um chat. Vocês que estão aqui, dá para saber que quando que eu vendo um imóvel com lucro, eu tenho que pagar imposto quando? No último dia útil do mês seguinte. Não é no ano seguinte, é no último dia útil do mês seguinte a venda do imóvel. Quando eu vendo operações em bolsa e eu tenho lucro, eu tenho que pagar imposto, também é no mês seguinte. Se essas duas coisas eu tenho serviço o ano todo para fazer, e aqui eu estou dando só um exemplo do que dá para ser feito, eu podia atuar com isso o ano todo, né? Podia. Mas tem demanda para isso? Quando eu fiz um curso voltado para investidor de bolsa, eu percebi que o próprio investidor queria aprender porque ele não achava profissionais qualificados para atender. Pouquíssimos profissionais ainda hoje, isso faz tempo já, mas ainda hoje, são especializados no assunto. Então, se você nunca pensou nisso, pense nisso. É delicinha a gente atrair e a gente conversar e a gente fechar com outro CPF. A barreira é menor do que a gente entrar numa empresa, que às vezes já tem contabilidade. Então, você que está aqui, que é estudante, se você nunca pensou em atender, não só pensando numa rendinha, assim, vou fazer um pouquinho ali, mas não, fazer grana de verdade, tá? Eu estava falando agora com um aluno que teve um resultado que ele conseguiu recuperar para a pessoa 20 mil reais de imposto de renda de rendimentos recebidos acumuladamente, que é quando a gente ganha uma ação trabalhista, uma ação previdenciária. Se a gente faz errado, se a pessoa não sabe fazer, recuperaria zero, niente. E ele recuperou mais de 20 mil. 20 mil era o que era até ser corrigido pela Receita, e a Receita devolver, virou 35. Pensa que delícia! Teu cliente falando, nossa, estou olhando passagem para o exterior já. Que recebeu 35 mil na conta. E que se fosse um outro profissional que não fosse especialista, não ia ganhar nada. Nada. É essa a importância que a gente tem. E os professores até estavam comentando, né? Agora a gente tem mudanças, a gente tem reforma tributária, a gente tem reforma da renda. Você acha que não impacta a pessoa física? Impacta a pessoa física. A gente tem tributação de dividendos. Tudo isso vai tornando o imposto de renda, o preenchimento de declaração não é o bicho. Saber o que colocar na declaração, saber o que pedir, qual documento ter, como conversar com o cliente, como orientar, isso é o 80-20 do negócio. O colocar na declaração, o campo diz bens e direitos. O que vai lá? É bens e direitos? Não é muito difícil. Ele é lógico. Agora, qual é a data que eu vou colocar quando eu estou lançando um imóvel? É a data do contrato? É a data da primeira parcela que eu paguei? E se ele for financiado, ele vai em bens e direitos, mas vai em dívidas? Ou ele só vai num lugar? Eu lanço total? Eu lanço com juros? Eu posso considerar os juros? E se a pessoa faz uma reforma, eu posso colocar a reforma ali? Então, é esse tipo de detalhe que faz diferença e que vai diferenciar vocês de uma entrega normal e uma entrega melhor, mais detalhada. Jéssica, mas é que assim, eu entendi. Ô, Jéssica, Oi, pergunta. desculpa interromper, Claro. Elisângela. O chat tá liberado aí, viu? Tem bastante Tá. escrita. Mulher, cadê o chat desse negócio? Juro pra mim, onde que eu vou, gente? Porque eu procurei o chat
E ele não Ô, aparece. Jéssica, me passa o seu e-mail no WhatsApp, que eu não tenho qual que você está usando, e Tá. aí vai liberar. Peraí. Mas deixa eu ir lendo enquanto isso, tá? Tá. Eu nem sei com que e-mail que eu É. entrei. Vamos lá, deixa eu te passar. Mas eu tô Pode ir liberando lendo. aos poucos, tá? Não tem nada aqui, nenhuma pergunta ainda não, tá Ah, tranquilo. tá bom. É, mas assim, eu quero ver, porque daí, nossa, eu seria uma pessoa muito mais feliz com interações. Te mandei ali no WhatsApp. Tá, joia. Eu acho que é esse, tá? Mas eu não sei se eu entrei com algum e-mail. Talvez eu não tenha entrado com e-mail nenhum. Uhum. Muito bem. Dito tudo isso, a gente tem o imposto de renda de 2026. O imposto de renda de 2026, quando vocês forem fazer a declaração, para quem procurar vocês, vai ser talvez o último ano, e aí quem trabalha com isso há mais tempo pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Que é quem atende no NAF. Mas muitos eu imagino que sejam obrigados, talvez por causa de renda. E no outro ano, em 2027, como a gente tem a isenção dos 5 mil, a gente vai perder aí, sei lá, 16 milhões de pessoas que vão deixar de entregar a declaração, que estavam obrigadas a entregar por causa de renda. Então, dito isso, a gente tem que pensar o seguinte: vai diminuir consideravelmente o número de pessoas atendidas que estavam obrigadas apenas por causa da renda. Então, ok, como é que a gente vai atuar? E aí eu não sei como é que vocês vão atuar, tá? Isso é, inclusive, algo, não sei se vocês já pensaram nisso também, mas esse ano é um ano que provavelmente vocês vão ter muita demanda ainda. E muita malha, talvez vai acontecer, porque muita gente, muitas pessoas com CPF bloqueado, que a gente diz, né, que é quando estava obrigado, mas não entrega, porque as pessoas vão achar que já estão isentas dos 5 mil, tá tendo muito essa confusão, e aí não precisa entregar a declaração desse ano. Mas precisa, né? Esse ano ainda precisa. Então, se vocês estão nesse caso, pensando nisso, vão atuar com isso, eu queria até ouvir algum professor, alguém que, se é realmente isso, né? Se de fato a maior demanda é por renda, o que que tem na declaração, quais são as maiores dúvidas, para a gente ir trabalhando especificamente em como é que esses alunos podem contribuir nesse ano com o pessoal e o que que vocês estão pensando para o ano que vem. Porque aí a gente consegue pontuar coisas muito específicas. Porque mudanças, pessoal, de 25 para 26, a gente teve renda só. Mudou isso aqui. Ah, era 33 mil, foi para 35, critério de obrigatoriedade. E a parte do rural, né? Que aumentou um pouquinho também, foi para 177. Isso que mudou. Um ou outro campo da declaração, mas mínimo. Então, se você sabia fazer a declaração do ano passado, se você conhecia as regras e tal do ano passado, tá lindo, tá safe, tá? Não tem muito detalhe, muita coisa que a gente pode dizer, ah, mudou, atualização, layout tá diferente. Não, não tá, não. Dessa vez a receita foi bem contida, não teve muita mudança. Então, eu gostaria de realmente ouvir vocês, para daí eu conseguir pontuar exatamente, a gente seguir por caminhos onde eu possa direcionar vocês e dar minha opinião também sobre isso. Vamos lá. Jéssica, tem uma pergunta aqui que dá para ganhar dinheiro, então, né? Pelo que você comentou aí. Ué, eu tô trabalhando só com isso, né? E, assim, tô vivendo, Muito bem, gente. obrigada. Tô vivendo. É verdade que os gastos com o Pix serão considerados nessa declaração do ano? A polêmica do Pix, né? E é interessante porque é a dúvida que vão pedir para vocês, inclusive, né? Sobre o Pix. Vamos lá. O Pix, desde que ele foi criado lá atrás, e a gente pensando assim, não só no Pix, tá? Em toda transferência bancária, TED, tudo que passa por conta, tá? Vamos classificar assim. Tudo que passa por conta, os bancos já são obrigados a entregar para a Receita Federal há muito tempo. O que surgiu foi que no outro ano ali veio eles tentando mudar a legislação para deixar, inclusive, melhor do que estava, os limites ali e tal. Só que daí o pessoal começou a blá 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 na internet, não sei o quê, e fiscalização, e Pix e tal. Eles voltaram atrás e deixaram
pior, digamos assim. Então, todas as movimentações a partir de R$ 2.000, elas são entregues e elas sempre foram entregues. Ah, mas o Pix tem que estar na declaração? Muita hora nessa calma. Quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente está falando de origens e aplicações. Quando a gente entende o conceito de origens e aplicações, fica muito fácil. Vocês veem isso falando de PJ, de balanço, débito e crédito, mas às vezes não veem isso em relação à declaração de imposto de renda. E a declaração de imposto de renda é origens e aplicações, é débito e crédito, é partidas dobradas, Luca Pacioli. É assim que funciona a declaração também. Então, vamos pensar, você que tem filho. Vamos imaginar que você que está aqui tem filho, e teu filho chega para você com um carrinho. Ah, tem um carrinho aqui, inclusive. Chegou para você com um carrinho e não foi você que deu o carrinho. Ele chegou para você e falou: o que você pede pro teu filho se ele chega com um carrinho do Neida? Apareceu do Neida com um carrinho. Você tirou da onde? Da onde veio isso aqui? Qual a origem disso aqui? Isso é origem. Eu queria saber da onde que veio. E aí, pode ter vindo. Ah, eu comprei. O filho já é mais velho, já tem dinheiro. Comprou. Tá, comprou. Com a grana dele, pagou. Ele pode ter pego emprestado do amiguinho. E um dia ele vai devolver. Então, a minha origem pode ser um empréstimo. Ou ele pode ter recebido como doação. Alguém ia jogar fora, enfim, doou. Pronto, pode ser também doação. Então, quando a gente fala em origem, é da onde vem aquilo. E a gente precisa pensar na declaração de imposto de renda como origens, da onde que veio a grana, da onde que veio a renda. Então, quando alguém é CLT, por exemplo, o dinheiro, a origem, está vindo da onde? Está vindo da empresa que está pagando o salário dele. Então, a gente vai ter lá a parte de renda recebida de pessoa jurídica vindo da empresa. Essa é a origem do que ele usou para aumentar os bens e direitos, do que ele usou para pagar a escola, do que ele usou para saúde, para educação. Então, para viver, tem que ter sobrado para viver. Então, quando a gente entende origem e aplicação, então a aplicação é onde foi o dinheiro que ele recebeu. A gente consegue ter clarear muitas coisas na nossa mente. Quando a pessoa pergunta, e o Pix? Aí você fala, tá, o Pix é uma renda. Realmente, ele entrou na sua conta como uma remuneração de trabalho, uma remuneração de algo que você vendeu, uma remuneração por algo que você prestou de serviço, por um brigadeiro que você vendeu. O Pix veio na tua conta por quê? Porque você, a Aline, o Marcelo e eu, a gente se uniu para dar um presente para a Josmária. E aí eu recebi um Pix dos dois para pagar o presente. E aí, isso é renda? Isso tem que estar na declaração? Não. Eu estou sendo reembolsada por um dinheiro que já saiu, inclusive. Então, eu tenho a entrada, sim, mas a entrada não é referente a algo que está agregando, acrescentando, aumentando o meu patrimônio, aumentando a minha renda. Eu não posso considerar aquilo como renda. Agora, eu sou autônomo e eu estou recebendo muitos PIX da minha conta. Tá bom. Então, é de uma prestação de serviço? É. Então, isso é a sua renda. Isso tem que estar na sua declaração. Porque senão, você usou qual dinheiro para viver? Você usou qual dinheiro para aumentar o patrimônio? E aí, é engraçado a gente pensar que quando a gente faz essas ligações, fica muito fácil a gente pensar assim, tá, vou dar um exemplo. A pessoa foi demitida. Então, a Aline foi demitida. Quando a Aline foi demitida, ela teve direito a pegar o saque do FGTS. E ela estava há muito tempo na empresa, olha, recebeu 40 mil de FGTS. Isso não vai compor o patrimônio da Aline? Não vai para a conta dela e depois ela vai gastar como ela quiser? Beleza, vai. Então, assim, se a Aline pegou o dinheiro dos 40 mil e deu de entrada num carro, a minha aplicação é o que eu fiz com o dinheiro, é o carro. Mas a minha origem é o FGTS. Então, mesmo o FGTS sendo um rendimento isento, eu não vou pagar imposto por isso, mas ele tem que estar na minha declaração. Por quê? Porque senão a gente tem o que eu chamo de... chama-se de patrimônio a descoberto. Falta de caixa. Aumento patrimonial não condizente com renda. A Aline tinha uma renda anual de 50 mil. Ela viveu,
gastou com o que foi, colocou um dinheiro lá na poupança, mais um no CDB lá de liquidez diária, e ainda comprou um carro. Mas a renda dela é 50. Como é que ela fez isso? Ah, não, pera, tem mais uma renda para eu colocar aqui, que é da onde veio, é a origem. Ah, veio do FGTS. Então, mas é FGTS, não tem problema, a Receita não vai cobrar, porque é um rendimento isento. Se você não lançar, ó, pera. Se você tiver um aumento patrimonial sem justificativa de renda de origem, ela pode cobrar sim. Porque ela pensa, tá sonegando? Aline, qual renda que você não informou para mim? Dinheiro saiu o quê? Da árvore? Cadê? Como é que se fez para aumentar o patrimônio e ainda viver? Tá? Então, quando a gente pensa partidas dobradas, quando a gente pensa origem e aplicação, a gente começa a pensar em tudo que pode ir na declaração de imposto de renda para a gente conseguir orientar o nosso cliente. E quando a gente tem uma dúvida, tipo, mas e o Pix? Você sabe responder, não é assim, não. O Pix, se você não gagueja, você sabe. O Pix é renda ou o Pix não é renda, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Jéssica, então aqui, ó, a participação nos lucros é um assunto, PLR está aqui para a gente comentar. Comentando sobre esse assunto, né? Tem acontecido muito, né? Aquele dono de bar que ele fica recebendo, troca dinheiro, né? Porque o banco está longe, aí coloca na conta dele, aí ele troca com a... Então tem essas coisas, né? Precisa ficar esperto mesmo. Em 2026, houve a substituição da DIF pelo E-Social e REINF. Aí veio a pré-preenchida, vai ter. Aí o Barreirinhas até já falou lá na live, né? Porém, se a empresa declara o incorreto, quem será penalizado? Pergunta. Então. E tem mais. Quer que eu fale as outras aqui? Não, calma. Vamos por partes, senão eu esqueço. Vamos por partes, senão eu esqueço. Então, PLR e essa do social. Vamos lá. O PLR, quando a gente está falando do PLR, ele se iguala ao pensamento do FGTS, tá? Só que o PLR, ele é rendimento exclusivamente na fonte. Ele vai numa outra guia lá, vai ter específico lá, um campinho para você colocar o PLR, tá? Mas ele tem campo específico, é só lançar. Ele não vai gerar imposto a mais na declaração, nem a menos, mas tem que estar lá por ser uma origem financeira, tá? E ele vem, em tese, tá? No rendimento ali, no informe de rendimentos. A mudança da DIRF para E-Social e REINF vai ser o primeiro ano. O que eu acho que vai acontecer? Muita malha fina. Por quê? Porque, no geral, as empresas, elas ainda estão se acostumando com isso. Antes, a DIRF gerava o próprio informe. Muitas pessoas esse ano nem receberam o informe. E aí, quando acontece, mas quem que vai ser penalizado? E se eu cair na malha porque a empresa informou algo de diferente? Vamos lá. Quando a gente pensa em declaração pré-preenchida, e a minha orientação é sempre, 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 sempre vai ser feita pela pré-preenchida, tá? Eu faço pela pré-preenchida desde 2014. Não, gente, a pré-preenchida existe desde 2014, só que antes você tinha que obrigatoriamente ter certificado digital ou fazer a procuração como os maias e incas no cartório. Mas, desde lá, eu fazia todo mundo ir no cartório. Gente, então, você não tem certificado, né? Você vai ter que ir no cartório, assinar lá, me mandar uma foto, eu vou subir isso e eu vou ter uma procuração para poder acessar. Então, eu sempre fiz por pré-preenchida, estou acostumada. Eu entendo que a pré-preenchida tem só vantagens, até falei sobre isso no post que eu fiz ontem, mas assim, a pré-preenchida, primeiro ponto, a gente tem que pensar que são pessoas, que a gente não pensa isso, tá? Mas eu vou elucidar isso para vocês. São pessoas que preencheram as coisas que agora você está vendo na pré-preenchida. Quem disse que a Lilian, que a Lígia e que a Letícia preencheram certo? Elas não sabiam, preencheram errado, deixaram o campinho de fora, não colocaram o lucro, mudar. A pré-preenchida é o que a Receita já sabe de você, até aí é isso mesmo, que outras pessoas mandaram, que o fulano que trabalha no banco mandou, que o Luciano que trabalha na corretora X mandou. Então, todos os informes de rendimentos que a gente tem foram preenchidos por alguém
com o auxílio de um sistema normalmente. O sistema pode errar, a pessoa pode errar, então a pré-preenchida pode estar errada? Pode. Então a gente tem que saber o seguinte: a pré-preenchida normalmente vai bater com o informe que está em posse ali do Lucas. O Lucas recebeu o informe, aquilo bate com o que está na pré-preenchida, normalmente, tá? Mas não é bater com o que está na pré-preenchida. Então, eu vou lançar por aquilo ali. O que já aconteceu no passado, sem a gente nem ter reinfia social? A pessoa falava assim, eu lançava lá, conforme está no informe, uma distribuição de lucros de 200 mil. Aí eu mandava para a pessoa dar uma conferida na declaração, ela olhava e falava, não, mas eu não recebi 200, eu recebi 500. Eu falei, bom, então você vai ter que ver com a empresa, com a contabilidade da empresa, porque no informe, que é o documento oficial que eu preciso me embasar para colocar, está 200. E tem que falar com a contabilidade altera e eu altero. Se eu colocar igual ao que está na pré-preenchida, se eu colocar igual ao que está no documento, o cruzamento vai bater, mesmo que esteja errado, tá? O cruzamento vai batendo, vai dar problema. Agora, se eu tô com a pré-preenchida aqui, e lá tá 200, mas eu sei que é 500, eu tenho que falar com a empresa. Não vai ter jeito. A pessoa, não você que está fazendo a declaração, tá? Não se meta nesse negócio. Cliente, se tá errado, você vai atrás de arrumar. E aí você me manda de volta. Porque se eu colocar exatamente o que está no documento, vai bater e vai dar certo. Se eu colocar o que você está me falando que é, o cruzamento vai fazer isso aqui. E a Receita não sabe quem está mentindo ou omitindo informações. Então, mesmo que o erro seja da empresa, você cai na malha. É assim que funciona, tá? Porque de cara, são duas pessoas informando para a Receita. A Aline está dizendo A, a Josmara está dizendo B. Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Eu não sei. Se eu não sei, eu deixo o problema para a pessoa física. Se a pessoa física não conseguir me provar, porque o que a gente chama de ônus da prova é sempre do contribuinte. Se você acha que está errado, prove que está errado. Então, se você não conseguir me provar que está errado, você vai ficar na malha, aí você tem duas opções. Você vai retificar e arrumar lá e colocar certo igual que está na empresa, ou você vai dizer, não, realmente está errado, e aí você conversa com a empresa arruma e você sai da malha automaticamente. Ou a terceira opção, que é, não, a empresa não arrumou, mas realmente é diferente, eu tenho como provar aqui que é outra coisa, mas a empresa não quis arrumar. Tá bom, você vai ficar na malha até janeiro do ano que vem. Em janeiro do ano que vem, tem que abrir um processo, mandar a documentação para a Receita para provar que estava certo. Vai ser um caos delicioso. Uma dúvida aqui, que é como que ele sabe que meu pai, né? Vou ler. Tem bastante dúvida sobre essa questão de origem do dinheiro. Como a Receita Federal consegue distinguir se foi uma transação pessoal, por exemplo, meu pai me enviou um Pix, ou se foi rendimento que veio de uma atividade exercida pelo MEI, né? Essa é uma dúvida que veio, já foi parcialmente respondida, eu acho. Vi uma boa oportunidade de imóvel e meu pai quis me ajudar e acabei comprando em fevereiro um apartamento no meu nome. Mas a maior parte do dinheiro pago saiu da conta do meu pai, me deu. Olha, seu pai, maravilha, hein? Sendo que vou pagar para ele o valor aos poucos. Ah, sim. Preciso declarar essa compra no imposto de renda. Se sim, como vou mostrar que o dinheiro não saiu da minha conta? Eu precisei pagar o ITBI, tive que pagar as taxas de cartório. Vamos pensar, quando a gente pensa em origem de aplicações, vai ficar fácil responder, tá? Lembra que eu falei assim, ó, o carrinho pode ter sido o quê? Não pode ser empréstimo do amiguinho? E eu vou devolver um dia? É igual, gente. É empréstimo do amiguinho e eu vou devolver um dia. O dinheiro que eu recebi do meu pai é empréstimo e eu vou devolver um dia. Então, a gente tem um campo lá que é dívidas. Você está devendo para alguém. Então, você vai lá em dívidas e coloca. Eu devo para o meu pai 100 mil porque ele me emprestou para comprar um apartamento. Pode fazer mais bonitinho? Pode, eu confio no bom critério de vocês. Mas é explicar realmente quem te emprestou, o que, em que data, de qual valor. E colocar lá, estou devendo para o meu pai. Conforme você vai pagando, estou devendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que um dia na vida vai se extinguir isso. E se seu pai faz declaração, ele tem o que de você? A gente nunca pensa no nome da ficha, mas o nome da ficha resolve tudo. Se você está devendo para alguém, é dívida. Se a pessoa tem um direito de receber,
É bens e direitos. Porque a gente só pensa em bem. Ah, é só o carro, é só a casa, é só a conta. Mas é bens e direitos. Então, a pessoa, teu pai, no caso, tem o quê? Um direito de receber o valor de volta de você. Então, você vai ter que informar lá em bens e direitos. Na parte de crédito, tem uma das opções dos grupos é créditos. E aí tem lá um crédito específico lá, ou outros créditos. Acho que vai se encaixar mais em outros. Então, você vai colocar lá, teu pai, no caso, né? Vai colocar empréstimo para meu filho, fulano de tal, CPF tal, tal valor, entregue em tal data. Somente. E aí vai também diminuindo conforme for pagando. Né? Conforme for mexendo em uma, mexe na outra. E só sobre pontuar sobre, meu pai me passou uns Pix aí. Teu pai não pode te passar uns Pix aí, tá? Porque uns Pix aí, vindo do teu pai, são duas opções. É empréstimo ou doação. Você, se não é dependente do seu pai na declaração, porque se você ainda é, dá para dar uma burlada. Não estou ensinando isso. Se falar que fui eu, digo que não. Se você for dependente, mas se você não for dependente, esquece. Isso aí ou é doação ou é empréstimo. Ah, mas como é que a Receita vai saber? Ela não vai. Lembra que o ônus da prova é teu? O ônus da prova é teu. Então, vamos lá. Você tem uma renda oficial de 20 mil no ano. Aí, de repente, você comprou um apartamento de 100 mil de entrada. Você tirou dinheiro da onde? Então, você tem que você provar. Aí, quando eu falei assim, o banco, ele vai informar tudo para a Receita que for a partir lá de movimentações de 2000 e tal, mas ele não nomeia a princípio, tá? A Receita não fica sabendo o que é cada uma das transações. Ela só sabe que o Marcelo teve 100 mil de entradas, mas que ele informou na declaração uma renda de 50. Então, a princípio, a Receita só acha assim: ele recebeu 100, ele declarou que foi 50, e as despesas lá da conta dele foram pequenas. Então, assim, como que não era renda? Porque o dinheiro ficou com ele. Porque se o dinheiro entra e o dinheiro sai, por exemplo, eu empresto meu cartão de crédito para a mãe, né? Ou a minha mãe tem um cartão adicional que é da minha conta para eu acumular milhas. Nesse caso, eu vou ter uma movimentação maior, eu sei que estou sujeita à investigação da Receita. Se sei que estou sujeita à investigação da Receita, eu tenho que ter controle. Eu tenho uma planilha linda com todos os valores que estão na fatura, fiz um cartão adicional para a pessoa, não está no meu nome, apesar de ser na minha conta, eu pagar, é um cartão adicional que está no nome dela, que vem destacado na fatura tudo que ela gastou, e exatamente todos os valores pontuados, item a item, estão nessa planilha de Excel, com o comprovante exato de quanto ela me transferiu, que bate exatamente com o valor do cartão de crédito. E ainda eu tomo cuidado para que o Pix, a mensagem do Pix, quando ela me passa o dinheiro, seja parcela dos meus gastos no cartão de crédito referente ao mês tal. Por quê? Se um dia alguém tiver que provar, este alguém sou eu. E se eu acho que a Receita vai olhar e vai falar, isso aí é renda, você está me enganando, eu posso provar? Não. Tudo que entrou, saiu. Eu tenho aqui as entradas, eu tenho aqui a saída, bate exatamente igual. Inclusive, se você olhar as mensagenzinhas ali do Pix, tá escrito o que era. E vai bater. Eu tenho comprovantes para isso. Jéssica, mas as pessoas não fazem isso. O problema é delas que não fazem isso. Eu digo assim, ó, se você está ciente de e você prefere não fazer porque você é um ser preguiçoso, é isso que temos. Se você tiver algum problema no futuro, não vai ter como comprovar, a Receita vai considerar renda e vai tributar acima do que ela tributaria normalmente se fosse renda. Então, você tem duas opções. Você vai parar de fazer. 3, você vai parar de fazer. Você vai continuar fazendo, mas vai controlar. Ou risco conhecido, risco calculado. Você acha que nasceu virado para a lua e é isso, pode continuar fazendo. Se um dia a Receita pegar, você sabe que vai ter que pagar imposto. Eu não passo nunca mão na cabeça de cliente, tá? Nunca. Se a pessoa quer fazer errado, sabendo qual é o certo, o risco é dela, o problema é dela e é isso aí. Acho que alguém compartilhou tela. Não sei se foi sem querer. Rafael. Oi. Rafael, deve ter... Agora eu tô me vendo de novo. Eu vou compartilhar a minha, descompartilhar, que vai resolver. Olha só, vamos a outro assunto então.
Pesado, tem que se resolver com a família, né? Como calcular o imposto de renda? Outro assunto agora mudando. Como calcular o imposto de renda sobre a distribuição de dividendos acima de R$ 50 mil mensais com origens de diferentes empresas? Se você, para ter retenção de 10%, precisa receber mais do que 50 mil do mesmo CNPJ. Ah, eu sou sócia de 3 empresas, essa me pagou 50, essa 50 e essa 50. Tem retenção? Não. Uma delas me pagou um pouco a mais, me pagou 60. Vai ter retenção? Vai. Devia ter feito tudo para não ter? Devia ter feito tudo para não ter. Tá faltando planejamento. Não se distribui um pouquinho a mais para passar de 50. Por quê? Porque você vai ter retenção de 10% em cima do valor total. Não é do que passou dos 50. Então, a gente vai tributar 10% de 60 mil, nesse meu exemplo. Então, o que você tem que fazer? Não distribuir 60. É isso. Ah, mas é que eu que cuido da pessoa física e tem um outro contador que cuida da pessoa jurídica. Então, vocês vão conversar entre vocês. Nunca foi tão necessário ter alguém ao lado da pessoa física. Por quê? Porque a gente sempre orienta a não distribuir acima dos 50 a partir de agora. Tem muitas estratégias para isso, tá? Isso vale uma aula inteirinha. Eu já dei algumas vezes essa aula, 1 hora e meia, só para a gente explicar sobre isso, tá? Então, aqui eu vou pontuar sobre, trazer só essa lebre para vocês terem isso em mente. Primeiro, é de pessoa jurídica para CPF, mesmo a pessoa jurídica. Pessoas jurídicas separadas, nada a ver com o rolê, tá? E é retenção de 10% em cima de tudo, não em cima do que passou de 50 mil. E aí é simples, só retém. É uma guiazinha, você paga lá, a empresa, né, no caso, paga a guia e passa só a diferença da distribuição pro sócio, tá? Só que a gente tem que cuidar para não fazer isso, por quê? Porque você tem que ter argumento para falar pro cliente, tá? Esse negócio de tipo assim, você tem que fazer porque é assim. Você tem que fazer porque é o que a Receita disse que você tem que fazer. Pô, comigo não ia colar com você? É o tipo de resposta que pro cliente né? Por que você tem que fazer? Por que você tem que evitar que tenha a retenção dos 10%? Porque você tem que pensar que isso é como se fosse um empréstimo compulsório dado para o governo. Estão tirando dinheiro do teu bolso e você está aceitando de boaça. É isso que você quer? Por quê? Porque, mas o dinheiro volta, lá da declaração, não sei o quê, se eu não tiver, vai voltar para mim o dinheiro. Corre o risco de não voltar, e mesmo que voltar, ele vai voltar corrigido a partir do momento que você entrega a declaração. Vamos a um exemplo? Vamos dizer que em janeiro eu tive a retenção dos 10%. Eu vou ficar de janeiro a abril do outro ano sem receber nada de correção. Eu dei o dinheiro agora, em janeiro, mas eu vou ficar sem esse dinheiro corrigir por Selic até abril. O governo devolve corrigido? Devolve. Mas quando começa a correção? No momento que você entrega a declaração, em abril. Ou seja, não vale a pena você reter. Agora não. É que você não está entendendo. Eu estou distribuindo, sei lá, 600 mil por mês. Não, aí realmente... Tem alguém que quer falar? Maria, eu acho. Não sei se quer fazer uma pergunta ou só abrir o áudio sem querer. Foi sem querer, eu acho que foi sem querer. Tá bom, estou chegando agora. Ô, Maria Clara. Ok. Foi. Eu vendi. Podemos passar para o próximo? Por mim, só se alguém tiver uma pergunta sobre essa, né? Mas se não, sai Vai em frente. voltar. Pessoas com 2 rendas, mesmo abaixo de 5K, precisa declarar no ano que vem? Então, a gente nunca conhece os critérios antes da Receita divulgar os critérios. É importante vocês cuidarem com isso, por quê? A pessoa chega para vocês, vai chegar para vocês, eu não sei se eu tinha que declarar. Minha orientação sabe o Léo? Não sei se vocês sabem o Léo. O Léo, que é realmente o bonequinho que tem dentro do site da Receita, que você clica aqui, ele sempre tem um leãozinho aqui no cantinho do site da Receita. Ele é o Léo. Eu testei o Léo para ver se ele estava funcionando legal para descobrir se a pessoa está obrigada ou não. Tá lindo, gente. Tá funcionando bonitinho, tá? Testei todas as opções. Então, se a pessoa fala assim, eu não sei se eu tenho que entregar, você vai falar, conversa com o Léo. Você não vai nem fazer junto com ela, tá? Você vai falar assim, Léo tá aqui, Léo, Aline, conversem. É tipo isso. Porque ele ficou muito didático. Então, ele vai ter lá certinho todos os critérios e ele fala assim, você tem uma renda de não sei o quê? Uma renda tributável de 35 mil? Maior que 35 mil? Aí as respostas, as opções para a pessoa clicar sim,
Não, ou o que é renda tributável? Ah, que lindo! Porque daí a pessoa não fica te incomodando, entendeu? Ela vai incomodar o Léo. Aí ela pergunta, não sei o que é renda tributável. Aí ela vai clicar. Renda tributável é, por exemplo, o que você ganha do seu salário. Ela fala, então sim. Aí ela volta assim. Pronto, você está obrigado a entregar a declaração. Então, assim, se alguém chegar para vocês não sabendo se está obrigado a entregar ou não, você vai mandar ela para o Léo e é isso. Mas é importante que você saiba também. Vai tirar da onde? Do site da Receita? Nunca. Vai tirar do Google? Também não. Você vai ler a instrução normativa. Porque, às vezes, a Receita vai trazer lá uma coisa que vai estar desatualizada, que a pessoa que preencheu lá preencheu sem querer, não gosta no site lá. Às vezes você está vendo uma notícia que você acha que é de 2026, mas ela era de 2025, você não reparou. Então, você sempre vai ver a instrução normativa para ver os critérios de obrigatoriedade da entrega da declaração. Dito isso, todos os anos tem mudado. Uma coisinha ou outra, mas tem mudado. Então, se a pessoa te pedir, mas eu vou estar obrigada lá em 2027, você fala, só saberemos em 2027. Porque eu não tenho como saber antes. Se seguir com os mesmos critérios, sim. Ou se seguir com os mesmos critérios, não. Tá? Então, você nunca vai poder afirmar que a pessoa está ou não está, porque você não sabe quais serão os critérios do ano que vem. E todo ano muda. É isso que você vai pontuar para ela. Aí, se a pessoa ela tiver obrigada a entregar a declaração lá na frente, como é que fica esse rolê de duas rendas? Como é que eu explico para essa criatura que ela não paga durante o ano, mas que na declaração ela vai pagar? Depende da idade. Eu vou justificar o porquê dessa minha resposta. Tem um vídeo muito bom no meu Instagram, depois vocês vão lá, qualquer coisa me pede, ou se não, você acha fácil também. Se eu tivesse aqui com o negocinho, eu ia mostrar para vocês, mas tá lá no escritório. Que é o seguinte, não sei quem aqui tem mais ou menos a minha idade, conhecia um desenho animado que se chamava Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e tal. Prometo que vai fazer sentido, tá? E que vai clarear para vocês explicarem pro cliente de vocês, para quem procurar vocês. Como é que funciona? Eu tenho o Goku e o Vegeta, sei lá, que eram os dois personagens do desenho. Eles eram muito fortes separadamente. Mas quando eles se uniam, quando eles faziam a fusão, eles se transformavam no Super Saiyajin, que era alguém mais forte, mais poderoso. É isso que acontece com a renda de vocês. Você tem uma renda como CLT, você tem uma renda como MEI. Vamos considerar que aqui está sendo tributável, porque pode ser isenta, e a gente pode comentar sobre isso, né? Mas vamos dizer que a renda do MEI tributável. Então, a renda do CLT e a renda do MEI tributável. Elas separadas não atingem 5 mil, você não tem imposto, elas estão lá de boa, separadinhas. Cada uma, ninguém sabe do outro. A empresa não sabe do que você fatura aqui, o MEI não sabe da empresa, estão separadas. Só que na declaração elas vão fazer uma fusão, elas vão se fundir. E aí, quando elas fazem a fusão, pá, se transformam numa renda mais forte. E essa renda mais forte, essa renda mais alta, ela passa por uma alíquota que é tributável. E aí, por isso que às vezes na declaração tem que pagar imposto. A declaração nada mais é do que um ajuste de contas. Será que eu vou pagar mais? Será que eu vou pagar menos? Será que eu não tenho nada que está no 00, que está tudo certo, tudo lindo? A declaração é só porque a gente não chama desse jeito, mas o nome dela é Declaração de Ajuste Anual. Então ela vai fazer um ajuste para mais, para menos. Ou realmente não precisa fazer ajuste nenhum, tá tudo certo, ninguém deve para ninguém. Então, quando a gente tem rendas tributáveis que, separadamente, elas não têm retenção de imposto, elas não obrigatoriamente não cumprem ali o critério e tal, mas elas juntas sim, então pronto. Então, elas vão fazer a fusão e elas vão passar, que a gente tem uma tabela de imposto de renda com faixas. Você podia estar nessa faixa aqui, na renda A, e podia estar nessa faixa aqui na renda B. Elas se fundiram, não se fundiram? Uhum. Elas se somaram, pois é. Com isso, elas desceram e agora você está nessa faixa aqui. E como durante o ano você não pagou nada, vai pagar na declaração. Tem que ser esse tipo de explicação para você dar para um mero mortal que não entende de imposto de renda, gente. Como é que eu vou explicar para a pessoa que não faz ideia de por que ela está pagando? Não precisa ser. Por isso que eu falei, depende da idade, tá? Porque assim, a pessoa vai chegar lá, ela tem 60 anos, ela vai chegar para você vai falar do desenho animado, ela vai olhar para você e ela vai falar. Só vai piorar a situação, tá? Mas aí você adapta a comunicação para ela. Você vai falar só, não, as rendas, elas
não se conversam, tá? É dois vizinhos que não se entendem. Os dois vizinhos não se conversam, tá? Só que daí, putz, tiveram que fazer uma festa junto. E aí? Aí na hora da festa, entendeu? Então você tem que adaptar a comunicação para que fica claro para a pessoa e não trazer palavras difíceis, não falar, então, mas é que as rendas. E eu vi aqui que um professor sugeriu, né? A gente pode recolher durante o ano o imposto. Se a estratégia para vocês funciona e vocês aplicam, tá tudo bem. Eu nunca falo isso para os meus clientes, porque eu falo para eles assim: vocês vão estar antecipando. É tipo o empréstimo compulsório para o governo, né? Então, vocês vão antecipando o dinheiro para o governo. Eu não gosto. Aí eu prefiro que você guarde o dinheiro. Mas o velho e bom brasileiro não guarda o dinheiro. Aí, então, assim, é questão de saber. É sempre assim: você tem opções. Ano que vem, essas duas rendas vão se somar e você vai ter que pagar imposto na declaração. O que você quer fazer? Opção A, ir pagando imposto durante o ano. Opção B, pegar o dinheiro que você pagaria para o governo e colocar numa aplicação, uma poupança, um CDB, e ir guardando isso para você ter o dinheiro ano que vem, porque você já sabe que vai pagar. Ou opção C, não fazer nada e aí você tira o dinheiro de algum lugar na hora que tiver que pagar. São essas as opções que você tem. O que você prefere fazer? A decisão nunca é minha, a decisão é do cliente. Eu estou aqui para orientar. Você tem isso, isso e isso, as consequências são essas e essas e essas. O que você quer fazer? É teu CPF, é tua responsabilidade. Quando vocês vão atender cliente, essa é uma frase que eu uso muito desde que eu comecei a ensinar e a fazer imposto de renda. É o seu CPF, é a sua responsabilidade. Eu sou uma intermediadora do serviço. Eu estou aqui te auxiliando, te conduzindo, tirando suas dúvidas. Mas o CPF é seu. A decisão final precisa ser sua. Eu vou te explicar os caminhos, as oportunidades, as opções. Vou te orientar por aquilo que eu acredito ser o mais correto. No final, quem vai decidir? Você. E se você quiser, sei lá, declarar uma despesa médica que não existe, você vai fazer sozinho. Porque eu não vou fazer por você se eu tiver que sujar meu nome para isso. Se eu tiver. O nome é o que a gente tem de mais valor. A pessoa quer fazer gambiarra, quer não pagar, quer dar um jeitinho, quer. Eu não faço. Tchau e benção. Não vou fazer. Então, ser muito firme também quanto a isso, porque o que mais tem é pessoa querendo dar jeitinho. Então, se posicione para que você não atenda essas pessoas. E, felizmente, comigo, assim, aconteceu pouquíssimas vezes. Eu falei, ó, tá, a pessoa chegou para mim com patrimônio descoberto, falou, eu recebo uma renda por fora, não quero declarar essa renda, só que acontece que eu tô com um patrimônio já maior do que a renda, aquilo que eu comentei antes com vocês. Eu falei, entendi. Ele falou assim, não, porque não tenho como regularizar. Eu falei, você tem como regularizar, você só não quer pagar um imposto para isso, mas você tem como regularizar. Se você não quer regularizar, não sou eu que vou fazer. Não sou eu, gente. Aí a decisão é de vocês, mas eu, Jéssica, não pego. E assim, era um patrimônio grande, era um cliente potencial, digamos assim. Problema para o meu lado? Não teremos. Vamos lá. Eu vendi um terreno na área rural, deu 125 mil, aí eu comprei o terreno na área urbana, no mesmo valor, no valor. No entanto, sabe aquele Pix? Ele não passou na minha conta, ele foi direto para quem me vendeu o imóvel. Então, nesse caso, eu tenho que declarar? Você tinha um imóvel na tua declaração? É uma pergunta que é importante, tá? Porque se o imóvel estava lá, ele vai fazer o quê? Sumir? Ele é um Mr. M? Ele vai fazer. De repente não estava mais lá o imóvel. O imóvel, se ele estava lá, ele precisa sumir de lá por algum motivo. Então, em tese, vai ter que estar imóvel vendido para fulano de tal, CPF tal, na data tal, por tal valor. Lá em bens e direitos, no finalzinho do histórico lá da descrição, você vai ter que colocar que você vendeu e aí você zera só na coluna de lá, né? Só na coluna mais atual e deixa o valor na coluna anterior. Importante. Imóvel, né? Se era imóvel rural, a gente tem que saber algumas coisas, tá? Se era o único imóvel da pessoa e ela vendeu por menos de 440 mil, isenção. Se ela tem mais, não vai pagar imposto, mesmo com lucro. Se ela tem mais de um imóvel, mas é rural, ela não pode vender um terreno, por exemplo, e comprar um outro imóvel e ter isenção. Não dá. Aquela isenção dos 180 dias, se eu estiver falando grego, alguém pergunte, mas existe uma isenção que eu vendo um imóvel e compro outro no prazo de 180 dias e aí não pago imposto. Quando é terreno, não pode. Não tem essa isenção, não se enquadra. Então, tá, eu tô falando e ainda tô falando de terreno rural.
Se eu estou falando de um rural que não se enquadra em nenhuma isenção, eu tenho que pagar imposto. E o cálculo de um imposto de rural funciona totalmente diferente. Eu não faço por diferente, depende do caso, tá? Mas assim, pode ser que eu tenha uma outra sistemática de cálculo. E não sou eu que escolho. Depende do dia, incrível que pareça, depende do mês que eu vendi, do mês que eu comprei. Eu vou ter uma outra sistemática de cálculo que vai ser, ao invés de eu pegar o valor da venda menos o valor do custo, encontrar o ganho de capital e tributar 15% em conta de padeiro, porque nunca é 15, mas tributar 15%, eu não faço isso. Eu pego o VTN. VTN de compra, VTN de venda, faço a diferença e aí aplico um imposto sobre a diferença de VTN. E é isso que eu quero dizer com profissionais que não se especializam em imposto de imóveis fazem cagada. Porque assim, ó, é extremamente detalhado. Para eu responder uma pergunta como essa, a gente precisaria saber N coisas. Ah, mas e isso? Mas e isso? Mas e isso aqui? Mas isso aqui? Mas isso aqui? Como é que tá o documento? Como é que foi feito? Como é que não sei. Para daí a gente saber realmente uma resposta completa, tá? Então, quando a gente está falando de imóveis, se vocês atenderem alguém, por exemplo, com um caso desses, saibam que o negócio é mais embaixo. Tem mais sobre imóveis. Eu vou passando assim, qual orientação você dá antes dele sobre a inclusão de dependentes na declaração do imposto de renda? Uma dica rápida? Dependentes não pode estar na declaração de ambos, só tem uma exceção, que é no primeiro ano lá, enfim. Leiam um perguntão. Baixem o perguntão, mesmo sendo de 2024, a Receita não se esmerou para fazer nem 25, talvez não faça 26, mas o de 24 está bem okzinho. Baixa o arquivo PDF com 700 questões, Ctrl L, dependente. Lê tudo que tem sobre dependente. Vai ter uma exceção que o dependente pode estar na declaração do marido e da mulher. Existe uma exceção. Regra geral, o dependente segue a lei da física. Um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, tem que estar em uma das declarações só. E aí é questão de teste. Vamos ver aonde é mais benéfico colocar. Eu posso colocar primeiro nesse ano na declaração da mulher, naquele ano na declaração do marido? Posso. Tá tudo bem. Eu posso ficar trocando o dependente do lugar? Posso. Eu posso nem informar o dependente? Posso também. Então, eu posso deixar de fora, eu posso colocar em uma, eu posso colocar na outra, e por uma exceção, eu posso colocar em ambas. Mas isso é uma exceção específica, tá? Operação de aposta esportiva passou a ser obrigatória, né? Elas serão incluídas automaticamente no cruzamento? Tem alguma notícia? Elas vão ser fornecidas por plataformas e intermediadores financeiros? Elas não vêm na pré-preenchida, em tese, tá? Pelo que o pessoal falou, mas é que não é que passou a ser, tá? Era já. Só que não tinha campo específico na declaração. Criaram um campo específico. A polêmica toda as bets, já era, gente. É a mesma lógica de renda. Não era um rendimento que entrou? A maioria não ganha, então preocupação zero, tá? Mas quem ganhou, e ganhou acima de 28, porque esse é o critério que obriga, né? Vai ter um informe de rendimentos disponibilizado pela plataforma. Então, Declara Bet, se eu não me engano, o nome do informe de rendimentos. Dá para jogar no Google, mas eu acho que é isso. Declara Bet, aí você vai ter um informezinho dizendo o que é, onde que é para colocar, e tem campo novo. Então, assim, vai ter lá bonitinho para você informar também, tanto em bens e direitos, caso tenha saldo nesse tipo de conta, quanto na parte de rendimentos, caso você tenha recebido. Então, o único código novo que surgiu, inclusive, na declaração desse ano é esse. Muitos elogios, viu? Muitos comentários. Está muito claro, está muito bom. Indenizações trabalhistas precisam pagar imposto de renda? E quando essa indenização é usada em aplicações para aumentar a renda passiva, aumentar patrimônio? Como que funciona, assim, essa análise pela Receita? Vamos lá. No comecinho da aula, lembra que eu falei assim, a pessoa conseguiu recuperar um valor ali de 20 mil e que foi para 35 mil de RRA, né? Rendimentos recebidos acumuladamente. Quando a gente fala de ações trabalhistas e ações previdenciárias, ambas, a gente pode ter um acúmulo de valores recebidos. Eu vou explicar rapidamente. Vamos dizer assim, vamos pegar alguém aqui do chat. A Ana Paola. A Ana Paola, ela recebeu aí um valor de uma ação trabalhista. Esse valor que ela recebeu, quando a gente
entra com uma ação trabalhista, a gente está pedindo assim, eu trabalhei 10 anos na empresa, e durante todo esse período eu tinha direito a salário maior, férias maior, horas extras, 13º, blá, 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 várias verbas. Concorda comigo que são verbas durante 10 anos? Isso dá muitos meses. Então, eu tinha que ter recebido lá na época, naquele exato mês. E eu estou recebendo isso de forma acumulada. Por isso que é rendimentos recebidos acumuladamente, porque eles se referem a vários meses. E é isso que a gente tem com ações trabalhistas e previdenciárias também. Quando a gente recebe isso, e a ação é esse estilo que eu estou falando, tá? Que é recebido por precatório, por alvará, onde tem em algum lugar lá do processo número de meses ou rendimentos recebidos acumuladamente. Aí a gente tem ficha específica da declaração para colocar e a gente pode escolher, mas nunca é vantajoso fazer com que some com a nossa outra renda. É sempre vantajoso deixar certinho ali para só o que ficou retido na fonte, caso tenha ficado retido algo na fonte. Ela funciona quase como um rendimento exclusivo na fonte. Só que, o que acontece? A imensa maioria não sabe lançar. Imensa maioria. Por quê? Porque se a gente pega somente o que, sei lá, o escritório de advocacia passou, tá errado. 90% das vezes. Ele vai te falar assim, o valor de rendimentos é esse aqui, o valor dos honorários é esse aqui, e é isso. A maioria das pessoas não sabe, mas você tem que diminuir o valor dos honorários do valor da renda que você vai lançar no campo específico. Então, funciona totalmente diferente na hora de colocar no programa mesmo. E também, o que eles passam para nós, normalmente não considera rendas tributáveis e isentas de forma separada, juros de forma separada. E a gente realmente tem que lançar tudo separado. Qual que é o procedimento que eu faço por aqui? E sim, não é fácil de fazer, tá? Eu pego o processo de 1.200 páginas, eu sei onde procurar e o que procurar. Lá eu vou encontrar quais rendas dessas que ele recebeu, porque, como eu falei antes, ele recebeu salário, férias indenizadas, 13º, hora extras. Algumas dessas têm retenção de imposto, são base para cálculo de imposto, algumas não são. O que eu preciso saber? Eu preciso separar as tributáveis das isentas, eu fazer o cálculo, separar tributáveis de isentas, fazer proporcional do valor dos honorários, descontar das bases e lançar o valor conforme regra de 3 para o valor que foi recebido. A imensa maioria não sabe fazer. Se você pegar algum caso de RRA, faça parceria com alguém que entenda sobre RRA, porque tem que ler processo, não adianta. As coisas que eu peço quando alguém vem com RRA é tipo assim, eu preciso dessa listinha. Fora o processo de forma integral, eu preciso que você me mande tudo isso aqui. Caso no processo não tenha os anexos, né? Eu preciso que tenha, inclusive, os anexos. Eu preciso ver quanto que a empresa de fato pagou de imposto, porque às vezes no cálculo homologado vai estar 1.800 de imposto de renda. Mas a guia, eles pagaram errado, pagaram 1.600, então vale o que foi pago e não o que foi homologado. Enfim, eu sei que ficou complexo, mas era só para entender que é complexo. E se você fizer somente o que vem na pré-preenchida, ou somente o que sei lá, um documento que o advogado entregar, provavelmente vai estar errado, tá? Em 95% das vezes vai estar errado. Quer falar, Ícaro? Assim, né? Porque eu fiz a pergunta, é porque acontece. Eu achei que você fosse amplificar mais, né? Porque a questão trabalhista tem essa questão, você sai da empresa, me ficaram devendo hora extra, mas tem outras questões, tipo acidente, entendeu? Danos Entendi. morais por causa de Tá. assédio, entendeu? Tem outras questões, entendeu? Eu queria entender como é que a Receita enxerga esse tipo de indenizações paga no processo. Se não for RRA, é por isso que eu falei, se for RRA. Se não for, eu vou pegar o processo igual, e aí o juiz vai estar falando assim, as verbas que foram pagas são indenizatórias. Aí só, opa, se é verba indenizatória, eu na declaração não pago imposto. Eu informo ela como rendimento isento, ou se ficou retido na fonte alguma coisa, como rendimento sujeito à tributação exclusiva. Tá? Aí nem vai na ficha de RRA, porque vem realmente como uma indenização. Aí a gente tem um campinho específico, inclusive, tá? Se você for lá em rendimentos isentos, você vai começar a digitar indenização. Acho que indenização vai puxar. Vai começar a digitar indenização e vai puxar lá qual é o código para você lançar e você vai lançar no código. Então, se for verbas indenizatórias recebidas, elas são isentas, mas isso tem que estar sentenciado, né? Tem que estar na decisão mesmo, dizendo que as verbas estão sendo pagas de maneira indenizatória. Que aí sim, o contribuinte não paga imposto, mas tem que estar na declaração porque é renda, compõe a origem daquilo que eu vou gastar depois, então precisa estar na declaração.
Mais uma de terreno. Meu tio paga um terreno parcelado no meu nome que eu paguei poucas parcelas e vendi para ele. Eu não declarei o terreno. Posso declarar agora? Colocar o valor pago como dívida com o meu tio e transferir o terreno para o nome dele como pagamento dessa dívida? Já aconteceu, né? Já foi. Assim, ó, quando a gente pensa em problemas que nós fizemos ou coisas que nós fizemos erradas do passado, a regra da Receita é retifique. Ela não abre exceção, tá? Não é assim, mas se eu foi só uma vírgula. Ela vai falar, retifique. O que eu vou falar para vocês? É bom senso, tá? Vamos dizer o seguinte: eu não fiz certo no passado, mas agora eu tenho que informar do nada, eu vou ter que colocar um terreno em bens e direitos. Se eu colocar do nada um terreno em bens e direitos, eu não vou ter renda naquele ano. Não foi o ano que eu paguei? Como é que eu vou ter renda para provar que aquele imóvel surgiu em bens e direitos? Se eu não tenho, eu vou ter que retificar para colocar exatamente no ano que eu paguei, as parcelas que eu paguei, enfim. Aí é casos específicos que devem ser analisados, mas o pensamento tem que ser sempre esse. Tá, se eu surgir com 100 mil aqui, 200 mil, 50 mil que seja, em bens e direitos do nada, eu não vou tornar o meu patrimônio a descoberto em relação à minha renda? Vou, porque eu fui pagando, sei lá, 10 mil em cada ano. Então, você vai voltar todas e vai colocar 10 mil em cada ano, para daí você justificar agora uma entrada do valor na tua conta. Não quero fazer. Risco conhecido, risco calculado. Você que sabe. Mas eu quero. Como é que eu posso fazer só nessa? O jeito menos pior é aí você informar nas duas colunas, tá? Porque daí a gente não tem uma diferença de um ano para o outro. Então a gente vai informar nas duas colunas, só que daí qual que é o cruzamento que acontece? A coluna de 31/12 de 2024, ela vai se repetir na declaração que se mandou antes. E aí, quando olha para as duas colunas, para o somatório das duas colunas, elas não vão estar iguais. Então a Receita pode, se ela quiser, olhar e falar: não bateu. E não bateu por causa desse lançamento aqui, porque fica fácil de identificar. Ela pode falar: tá bom, me explica por que surgiu um negócio aí na tua declaração que não tinha no ano passado, se era do ano passado. Então, se você quer arrumar somente na sua declaração, na declaração tipo atual, pode. A Receita diz que não, mas assim, pode. O que eu diria para você fazer? Demonstre boa fé. O que é isso? Você vai colocar na descrição um imóvel assim assado, comprado, não sei o quê, pago, então explica como se você estivesse sendo interrogado. E no final dessa explicação ali, do que você está escrevendo, coloca: não lançado em anos anteriores por falha, por erro, por esquecimento. Corrigido agora, mas é porque eu não sabia, é porque eu esqueci, é porque, enfim, demonstre boa fé. Pago também. Ô, Jéssica, agora com a nova lei que permite atualizar imóveis pagando só 4% de IR, vale a pena? Que pergunta. Mas olha, eu queria te falar que 2020, tá? A gente tem um tempo aqui. Vamos lá, abriu agora um assunto que vai demorar. Com a nova lei que permite atualizar imóveis pagando só 4% de IR, vale a pena fazer isso agora mesmo? Se eu pretendo colocar um imóvel em uma holding familiar logo depois? O risco da prefeitura cobrar ITBI sobre essa valorização não acaba comendo benefício fiscal? Nem pode mais, tá? Então, tire da sua cabeça isso, porque isso morreu no dia 28 de fevereiro. Tinha prazo para acontecer, tá? Era de novembro a fevereiro, não fez. Tem que esperar uma outra oportunidade, uma outra janela de oportunidade. Dessa vez, tá? Era diferente do outro que teve. Agora, esse REARP aqui, para alguns casos, ele era até vantajoso, tá? Tinha vantagens, assim, mas eram casos muito específicos. Eu tenho um pai de muita idade, que tem 95 anos, já tem demência, ele tem muitos imóveis no nome dele, os imóveis estão desatualizados, a gente quer regularizar antes do inventário. Justo, porque daí quando ele falecer, já vai estar tudo lindo e vai pagar muito menos imposto do que se deixasse para regularizar depois. Então, esse foi o tipo de caso que eu fiz por aqui. Meros mortais, assim, casos normais, não. E não pode mais, então. Cirurgia estética conta como despesa médica? Conta, sabia? Dependendo, sim. Uma vez não, né? No passado, por isso que a gente tem essa dúvida, mas uma jogadinha no Google, assim, você vai encontrar. Até na própria ajuda do programa ou no perguntão,
Talvez tenha, tá? Joga lá cirurgia, tal, que talvez até tenha uma pergunta sobre isso, respondida pela própria Receita, mas pode, mas não tudo. Então, assim, bom senso, né? A Lei 15.270 de 25 trouxe a mudança da tributação de lucros e dividendos. Como deve ser declarado o imposto de renda pessoa física agora? Aqueles valores foram registrados em ata de balanço para utilizar no período de isenção até 2028 dos lucros apurados até 31/12. Valores ainda não recebidos em caixa. Ponho na ficha bens e direitos? Yes! Coloca, tá? Sim, por quê? Porque a gente tem que pensar que na ficha de bens e direitos são bens e direitos. E a gente tem um direito adquirido já, né? Então, se foi feita a ata prometendo lá o valor de distribuição de lucros, tal, para ficar isento, você vai lançar, sim, na parte de bens e direitos. Só que nada, lembra que eu falei que são partidas dobradas? Nada pode surgir em bens e direitos sem ter contrapartida em algum lugar. Vai informar em rendimento isento também, mas precisa estar, alguém até comentou aqui, né, que está com o áudio ligado, a contabilidade precisa estar assim também, tá? Você precisa ter informado certinho na contabilidade, lá em campo específico, que a Michele vai receber X, tem o direito já de receber X. Você tem que ter deixado essa dívida registrada na contabilidade, esse era o jeito certo de ser feito, tá? Então, eu tenho que estar com a contabilidade da empresa certa, com a informação declarada certa e igualmente na declaração de imposto de renda. Por quê? Porque nos outros anos eu não vou ficar informando rendimentos recebidos quando eu vou de fato distribuir. Eu vou só baixando o meu bem e direito ali, né? O lançamento que eu fiz em bens e direitos eu vou tirando. Eu lancei que eu tinha 1,5 milhão. Quando eu receber 50 mil daquilo ali, no outro ano vai ficar lá 1.450.000 como saldo. E aí, isso é suficiente para lançar, porque o dinheiro está indo para a conta corrente, que ainda está bem, que está na mesma ficha, né? Que é bens e direitos. Mas nesse primeiro lançamento eu preciso colocar em 2 lugares, que é na ficha de bens e direitos e na ficha de rendimentos isentos. Só que precisa estar condizente com a contabilidade. Se não tiver, vai dar problema. Clientes com saldo em dólar em outras moedas que não declaram saída nem ganho de rendimentos em aplicações financeiras e começaram a fazer movimentação pela Wise ou outra fintech. Pode cair na malha fina se o valor for superior a 5, né? E seria melhor esses clientes usarem contas que não têm comunicação com o Bacen, um banco sul-africano, assim, um paraízinho, assim. Ai, gente. Sabe que se não foi pego, um dia será, né? Esse é o lema, tá? Não dá nada até dar. Então, assim, para mim, se ainda não tem um vínculo, se ainda não aparece na pré-preenchida, você vai lançar igual. Se for 2 centavos, eu vou colocar. Se tiver um JCP acreditado não pago de 2 centavos, vai lançar? Com certeza. Mas aqueles limites que a Receita dá, dos R$ 140 para poupança, pelo amor de Deus, é um lançamento a mais. Para mim não existe isso, tá? A Receita, inclusive, se prejudica com essas coisas, porque depois vai aparecer a poupança com um pouquinho de mais valor, e aí, tipo, no outro ano tinha valor também, mas daí a pessoa não colocou porque não estava obrigada, e aí é um rolê que não precisa existir. Qualquer centavo será lançado. E essas coisas que são em dólar exteriores, vai lançar também. Mas, obviamente, fazendo conversão para real. Se for numa conta tipo Wise, ou Nomad, ou qualquer coisa do gênero, tem informe de rendimentos, funciona tipo renda fixa, você vai copiar e colar, são eles que fazem a conversão para real, você não tem que saber conversão da taxa PETAX, não tem que entrar em Banco Central, não tem que entender que essa conversão aqui é feita de acordo com o 15º dia do mês anterior, da quinzena. Você só tem que acreditar no informe, normalmente, né? Porque ano passado os informes estavam, no geral, errados. Mas, normalmente, é acreditar no informe. Rendimento de estágio aparece na declaração? Tomarem um estágio de 7 mil. Delícia, né? Não, tudo que é renda, gente, se não aparecer através de uma pré-preenchida, você tem que lançar. Porque, sim, tá? Mesmo sendo renda isenta, né? Que muitas é bolsa mesmo, né? Tem que lançar. E se for tributável, mais ainda, né? Você tem que pensar assim: o que prejudica o fisco tem que estar com certeza. O que não, mas vai me prejudicar, porque se eu não lançar, vou ficar com patrimônio descoberto, tem que estar também. Então, tudo tem que estar, resumidamente.
Comprei um imóvel em 2021, aí no valor de 100 mil. Aí, na época, o imóvel não possuía escritura pública, apenas um contrato de compra e venda. Em 2025, eu regularizei o imóvel. Eu preciso informar? Lá em 2021, você precisa informar. Declaração de imposto de renda é regime de caixa. Saiu ou entrou dinheiro no bolso. Não tem problema nenhum se não tinha escritura. Contratos de gaveta, que a gente chama, né? Contrato entre as partes, entre os particulares, contrato entre eu e você, que não foi para nenhum lugar, nem assinatura no cartório não tem. Vale? Vale. O que vale é a movimentação financeira. Um dia um auditor fiscal me falou o seguinte: eu estava perguntando para ele como é que fica nesses casos onde, por exemplo, na favela, a pessoa simplesmente chegou no terreno, então ela não tem documento nenhum, ela chegou lá, se apossou, construiu um negócio e agora está alugando. Como é que ela vai fazer se ela não tem matrícula, não tem escritura, ela não tem o imóvel declarado, porque ela simplesmente chegou lá e fez, mas ela recebe aluguel? A resposta foi a seguinte: venda de drogas é ilegal. Mesmo assim, tem que pagar imposto. Ou seja, não importa se não tem documento, não importa se é ilegal, não importa. Você tem que estar na declaração conforme entrou e saiu o dinheiro. Então, lá em 2021, quando você fez essa movimentação, tem que estar. Tanto que, quando a gente vai lançar um imóvel, a gente tem um campinho lá chamado matrícula, que ele é opcional, exatamente. Ele está lá para quando você tiver o número da matrícula, porque quando você não tem o número da matrícula, você tem que lançar igual. Não fiz isso. Vale as opções que eu falei antes. Você tem opções. Volta no passado, retifica ano após ano, porque senão você vai ter problema de caixa. Faz nessa declaração, mas coloca nas duas colunas, e aí você pode ter um problema de cruzamento de dados em relação à declaração do ano passado e cair em malha, e aí beleza, vai ter que retificar depois. Ou nunca coloca, mas aí não dá nem para recomendar isso, né? Porque daí depois você vai vender, você vai justificar como, né, a entrada de dinheiro. Então, para fechar, temos duas aqui. Tem uma dúvida, Jéssica, não sei se pode me responder, mas vamos lá. Sou MEI e tive um faturamento anual de 50.476. Minha contadora simulou que eu teria que pagar 673 de imposto. Um amigo pediu para eu emitir uma nota para ele, porque ele já havia atingido o limite. Com isso, meu faturamento foi para 60.125 e meu imposto de renda foi para 1.566. Meu amigo acha que algo está sendo feito errado, porque ele chegou a atingir o limite do MEI e mesmo assim o imposto dele vem zerado, sem precisar pagar nada. Enquanto eu não atinjo o limite, pago um valor bem grande. Sabe me dizer se ele está declarando errado? Opa! Tá, vamos lá. O MEI. O MEI acha, no geral, tá? Vamos generalizar aqui. O MEI acha que ele faz a declaração do MEI e é isso. Vou cumprir com o meu dever para com a sociedade. Não é bem assim que funciona. Como a maioria dos MEIs não separa conta de pessoa jurídica e conta de pessoa física, que é o certo a se fazer, principalmente agora com esses cruzamentos, com a Receita dizendo eu vou somar tudo que tiver na tua física e na tua jurídica, meu amigo. Então, assim, o que eu preciso fazer e ter noção? Eu preciso separar jurídica e física. Mesmo que você não se separou, tá tudo bem, mas você vai entender o conceito. Aqui, para fins de imposto de renda, um MEI é uma PJ, tá? Ele existe um CNPJ, ele é alguém à parte. Mas sou eu, tá tudo bem, respira. Eu sei que é você. Mas ele tem um outro cadastrinho, é um outro número. Ele responde só quando chamam ele pelo CNPJ e você responde só quando te chamam por CPF. Dito isso, quando eu faturo aqui no meu CNPJ, quando o meu MEI fatura, tudo que eu passar para eu, CPF, é distribuição de lucros. Primeiro ponto. Ah, mas MEI tem distribuição de lucro? Gente, é só porque ninguém chama desse jeito, é só porque todo mundo mistura todas as coisas, porque o faturamento já é o valor final e aquele negócio. Mas sim, é distribuição de lucro. Então, se pensando desse jeito, eu posso distribuir todo o meu lucro de forma isenta, zero, sem pagar imposto? Posso. Mas eu tenho uma condição para fazer isso. Se eu não atingir essa condição, que eu vou falar o que é, e eu for um MEI prestador de serviço, eu sigo regra de lucro presumido. Ou seja, 32%
presume-se que 32%. É a minha base de tributável. Então, eu vou ter daquilo que eu distribuí para mim. Ah, Jéssica, mas eu não fiz essa separação. Então, todo o teu faturamento é lucro. É isso. Então, o teu 60 mil é lucro, tá? E aí, 32% disso é o que você pode... Agora, eu não sei se é isso que é o isento ou isso que é o tributável. Eu acho que isso que é o isento. Enfim, tá? Uma parte é tributável, uma parte é isenta. E aí, você, na hora de declarar, eu não posso lançar tudo lá no meu campinho de lucro de MEI e pequenas empresas, que tem um campinho específico para isso. Não posso. Por quê? Porque nem tudo é isento. O que o teu amigo deve estar fazendo? Tudo que ele pegou, a contadora dele, enfim, quem está fazendo para ele, está colocando nesse campinho de rendimento isento. E isso só pode acontecer se ele tiver contabilidade. Então, um contador assinando, realmente, balanço, bonitinho, assim, ó. Ah, mas não tenho nada. É o teu nada assinado por um contador, tá? Um contador precisa mandar os livros para a junta ou fazer um SPED. Se é feito isso, opa, tem contabilidade. Você está provando para a Receita que aquela presunção de lucro é mais. Não, ela chega a 99%. Eu só paguei aqui realmente a guia, então praticamente todo o meu faturamento é lucro. E aí sim, todo lucro isento e você pode lançar em rendimentos isentos. Se não for o caso, vai ter que lançar em rendimento isento uma parte e rendimento tributado a outra parte. Tá, então vale a pena eu pegar um contador e fazer uma contabilidade retroativa do ano passado, por exemplo, de 2025, para que eu fique com tudo isento. Dependendo quanto o contador vai te cobrar, vale. Por quê? Porque eu vou ter que pagar 1.500 de imposto por eu estar informando assim, né? Uma parte como tributado, uma parte como isenta. E se eu colocar tudo como isento, eu não pago nada. O contador está me cobrando, sei lá, R$ 600 para fazer. Pague o contador, fique com tudo bonitinho, certinho e lance tudo como isento. Então, as possibilidades são essas. O que normalmente acontece? Não é falado sobre isso, ninguém sabe sobre isso, todo mundo lança tudo como rendimento isento. Eu pego exatamente a minha declaração do MEI, eu coloco quanto eu faturei ali, mesmo que ela não tenha ficado com tudo isso para mim, eu pego o faturamento, eu coloco como rendimento isento e vida que segue. Aí você pode se perguntar, tá, mas como é que a Receita vai saber se eu não pegar um contador? Se eu não fizer? É porque o que tem que ser entregue é algum tipo de coisa. Ou eu tenho que registrar os livros na junta, ou eu tenho que fazer um SPED. Então, eu realmente tenho que mostrar para a Receita Federal que eu fiz alguma coisa, né, em relação à contabilidade daquele MEI, para eu poder estar com todo o valor ali como lucro. Senão, eu nunca posso ter todo o valor como lucro. Jéssica, você já viu dar problema? Porque assim, eu entendi, mas não queria gastar com contador. E se eu lançasse tudo ali em rendimento isento? Faz. O máximo que vai acontecer é dar problema. O pessoal acha assim que malha fina, nossa, Deus o livre, malha fina. O que é malha fina, gente? A malha fina é a Receita dizendo assim: eu fiz um cruzamento, e em vez dele bater, ele fez isso aqui. Se tiver errado, você arruma, porque eu acho que você só se enganou. Arruma para mim? Se arruma, paga a multa, pronto. Ou ela vai falar: olha, não bateu. Aí você vai falar: mas eu tô certo. Daí ela vai falar: então prova. E você prova. Isso é malha fina. Então, se você sabe a consequência é o quê? Vou informar tudo como rendimento isento, mesmo não sendo, mesmo não tendo contador, mesmo não sei o quê, vou informar. Tá bom. O que pode acontecer? A Receita tem 5 anos para te cobrar isso com multa e juros. E normalmente ela vai cobrar no 4º ano e meio. Por quê? Porque é mais multa e juros no bolso dela. E aí você vai ficar com essa impressão, assim, pensando nisso todos os dias da sua vida durante 4 anos e meio. Se você acha que vale a pena, tá tudo bem. Se você é uma pessoa desencanada do tipo, foda-se, eu acho que imposto é roubo, eu tô nem aí mesmo, eu vou sonegar, porque é defesa, porque não sei o quê. Eu posso falar o que for para você. Você não vai fazer. Então, assim, você tem que saber as consequências de. Eu sempre digo o que você pode fazer, o que não. Eu nunca vou te orientar coloca lá que vai dar bom. Nunca vai ouvir isso de mim, mas você tem que saber o que acontece se você fizer. O que acontece se você fizer? Malha. E aí você tem uma oportunidade, porque a receita no Brasil, a gente não pensa desse jeito, tá? Mas ela é muito boazinha, comparada a outros países. Aqui, a receita diz assim:
Ah, você errou, né? Tá tudo bem. Eu sei que você só esqueceu. Você não agiu de má fé, não era você querendo sonegar. Você só errou. Você realmente achou que era desse jeito, né? Não foi isso? Aí você fala, foi. E aí você vai lá, arruma e paga a multinha e acabou. Porque em outros lugares é, ó, cadeia logo de cara, assim, ó. Sonegou, meu amigo, crime. Vai pro Chilindró responder se não era isso mesmo. Então aqui ainda é de boas consequências, assim. Para ser considerado realmente sonegação e dar cadeia, isso pode acontecer de fato, tá? Tem que ser comprovada realmente uma má-fé, uma intenção de lesionar o fisco, de prejudicar o fisco, falsificação de documentos. Ah, então eu vou pegar e vou fazer algo aqui para mostrar que realmente. Aí sim, isso é sonegação com direito à cadeiazinha de brinde. Se não, Jéssica, chegamos aqui aos momentos finais, já está chegando o momento das suas palavras, né? E eu vou fazer um combo aqui de perguntas. A gente tem a Ana Paula, imagino que seja algo sobre espólio, né? Ana Paula, você quer falar? Se ainda der tempo dela fazer a pergunta, você que vai dizer, tá? Então, ó, dos inscritos aqui, o que a gente tinha são perguntas assim: como as possíveis mudanças no IR tributação teve todas essas mudanças, como você vê o contador se posicionando de forma mais estratégica e como o estudante pode começar a se preparar para isso? pausa. Qual Pausa que eu foi? prefiro responder. Não, pausa que eu prefiro responder. Olha, Pausa Jéssica, aí. você pode ficar então, né? Que tem umas três aqui. Que a outra Não, é não. emendando assim, ó. Qual que é a posição, que é bem próxima também, Tá, né? Qual que é a posição hoje do contador com essas mudanças? Também vai nesse mesmo caminho, tá? tá bom. E afinal como é que fica a questão? O que que você sentiu dessa questão dos 5.000 reais? Se foi bom, se ajudou, como é que você vê isso? Bom, vamos lá. Deixa eu, Eu vou falar sobre isso, aí depois se a Ana Paula quiser pedir, ela pergunta também, tá? Vamos lá. Sobre essa parte. Contador que só faz declaração simples não vai ter quem atender. Quem está obrigado por renda, só por renda, provavelmente vai parar de fazer. Mais do que nunca, o contador tem que ser visto tanto na parte de atender PJ quanto atender pessoa física como um contador consultor, contador consultivo. Ele tem que conseguir agregar, eu tenho que conseguir analisar uma declaração a ponto de eu dizer, você podia estar pagando menos imposto. Dar soluções, a ponto de eu dizer, o dependente está aqui, mas o dependente devia estar lá. A ponto de eu olhar e falar assim, bora fazer uma previdência privada para diminuir esse imposto? Agora, quem estava só obrigado por renda, como eu comentei no começo da aula, vai acabar não tendo mais que declarar. Então, quem está aqui, que já é contador, que já atua, que já tem carteira de clientes, tem que olhar para a carteira de clientes e ver. Os clientes que estão com vocês estão obrigados a entregar a declaração, por quê? Se todo mundo que está com você está obrigado a entregar por causa de renda tributável, é hora de você se mexer e ir atrás de clientes mais qualificados, tá? E aqui entende clientes qualificados, clientes que têm alguma outra obrigatoriedade, porque essa vai morrer. E aí você vai esperar o quê? 2027 e isso morrer? Não, você tem todo 2026 para captar melhores clientes. Se especializar no assunto, entender sobre IR de bolsa, entender sobre IR de imóveis, entender sobre IR de altas rendas, ser um contador consultivo no sentido de prestar consultoria. O que eu mais gosto de fazer é, oi, você tem dúvidas? Então vamos sentar uma hora juntos, você me paga X valor e a gente esclarece tudo. Isso não acontece mais só com empresa, gente. Isso acontece com pessoa física. Se você entende sobre tributação de altas rendas, que é a tributação dos dividendos, né, a mesma lei lá 15.270, você consegue olhar para a declaração e falar assim: se você mudar esse tipo de investimento, se você tiver essa outra coisa, se você tiver uma distribuição de lucros que seja isenta, se a gente conseguir manter abaixo de 50 mil mensal, você não vai pagar imposto. Ou, vamos ver quais são as consequências realmente se você atingir, tiver que pagar esse IRPFM, né, que a gente nem tocou no assunto, mas é da mesma legislação, que é o Imposto de Renda Mínimo. Vocês sabem sobre isso? Você sabe orientar sobre isso? Você sabe responder? Você sabe prestar uma consultoria nesse sentido? Não. Então, o que você vai prestar de serviço? Porque, assim, a declaração de imposto de renda de pessoas que só são obrigadas por renda não vai existir. Aí você tem duas opções. Você sempre tem mais de uma opção. A opção é, tá bom, não vou trabalhar com pessoa física, não vou atender
não vou mais fazer declaração e tal, e beleza, vou focar em estudar reforma tributária e vou ser consultivo para empresas, até porque o honorário é maior, eu sei que a barreira de entrada é mais alta, que eu vou ter que me provar mais, mas o honorário também é maior e eu prefiro. Tá bom? Não, eu queria mesmo trabalhar com pessoa física, eu não sabia que isso era uma opção, mas se é uma opção, eu quero, tá bom? Se especialize nisso. Assim como a gente para de estudar reforma tributária, a gente tem que parar de estudar imposto de renda. Se isso não ficou claro, espero que agora, depois dessa 1 hora e meia de conteúdo, você tenha percebido que tem que parar de estudar imposto de renda. Imposto de renda, até então, era assim: eu aprendo com a vida. Né? Eu vou fazendo declaração, e aí as coisas vão acontecendo, e nunca deu nada, e eu não sei se está certo ou está errado, mas eu sei que eu fiz assim e nunca deu nada. Então, eu vou levando desse jeito. Se você for levando desse jeito, você não vai mais ter cliente. E a parte da isenção dos 5.000, que não é exatamente uma isenção, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? A gente chama de isenção para fins didáticos, mas não é uma isenção. É só um benefício que foi concedido porque a tabela nem teve ali uma atualização para as outras faixas, enfim. Então não é uma isenção. Mas é benéfico porque pessoas que só tinham uma renda ali, pouquinho, e estavam obrigadas só por isso, no geral, uma pré-preenchida atendia. Sim, assim, entre nós aqui, né? Uma pré-preenchida atendia, gente. Puxava a renda que ele tinha do salário, ele não tinha carro, ele não tinha casa, ele tinha uma conta corrente, que às vezes estava zerada, inclusive, ou até negativa. Ele não tinha nada. Então, você puxou a pré-preenchida, ele estava obrigado só por causa daquilo, recebeu os R$ 20 que ele tinha de volta, porque ficou retido um pouquinho a mais, e acabou. Para que continuar fazendo isso? É isso que você quer continuar fazendo e cobrando, sei lá, R$ 50, R$ 80? Tem declaração que eu cobro aqui 800, 900. Eu já cheguei a cobrar por uma declaração de uma pessoa, 1 ano, mais de 5.000. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de declaração de 80, 100, R$ 150. Eu estou falando de declarações mais complexas. Só que para você ter a segurança para atender, e isso vale aí para qualquer nível, obviamente, né? O que mais as pessoas chegam para aprender comigo é porque falta segurança. Eu tenho medo de prejudicar o cliente. Eu tenho medo de fazer algo errado. Tanto que uma das aulas mais elogiadas da minha formação, da formação gestor de R, é a aula do medo. Por quê? Porque lá eu esclareço exatamente os cuidados que você tem que ter, porque tem coisas na declaração que elas são imutáveis. Eu não consigo mudar nunca mais na vida. Se você errar, errou, e é isso, não tem como mudar. Mas 95% das coisas tem como mudar. Ah, mas eu errei. Retifica. Ah, mas aí gerou malha para o cliente. Retifica. Como eu falei antes, a malha não é um problema. Então, assim, o que é o bom do imposto de renda? Você erra barato, né? O custo do erro é um custo baixo, normalmente, tá? Porque eu cheguei já a fazer declaração para os meus chefes, um parênteses aqui. Muito tempo atrás, eles eram do rural, né? Eles tinham a parte rural. Rural é um rolê à parte. E aí eu tinha que informar o valor de financiamento que eles pegaram, e financiamento é considerado custo também, para você lançar lá como despesa de atividade rural, o financiamento entra, enfim. Os imobilizados que eles estavam comprando entravam. Jéssica sabia disso? Jéssica não sabia disso. Então, Jéssica colocou? Jéssica não colocou. E aí, isso fez com que os meus chefes pagassem, assim, sei lá, na época, uns R$ 40.000 de imposto. E era assim, um condomínio de produtores rurais, então eram 9 pessoas que eu errei a declaração. Ah, não era só uma, era 9. E aí, errei de todo mundo, uma galera pagou um bom imposto. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Estudei, corrigi, retifiquei todas as declarações e o dinheiro voltou. 4 anos depois, mas o dinheiro voltou. Então, assim, quando você erra alguma coisa, falando de declaração, tá? Porque são mais de 20 serviços possíveis do imposto de renda, tá? É que a gente pensa na declaração. Mas dá para prestar muito serviço. Quando a gente pensa na declaração em específico, o erro é barato. O erro custa pouco. A única coisa que você tem que cuidar no preencher uma declaração são as coisas que interferem entre escolher uma declaração completa ou simplificada. Por quê? Porque isso é a única coisa que não dá para mudar. Então, se você lançar, tem fichas específicas que interferem ali no imposto a pagar ou restituir. Essas fichas são as que importam mais para você. Porque se você erra nessas fichas, a ponto de ficar mais vantajoso, por exemplo, uma completa do que uma simplificada, só que eu não consigo mais mudar isso, aí sim, eu posso estar prejudicando o cliente financeiramente falando.
Dá uma dorzinha de cabeça pro cliente, tá tudo bem. Uma malha fina se resolve. Ok, Ana Paola vai fazer então a pergunta. Jéssica, boa noite. Qual Boa a noite. vantagem de informar minha residência fiscal no exterior? Ih, menina. Então, eu não atuo com pessoas que moram fora do Brasil. Eu vou falar o porquê. Vou ser julgada, provavelmente, mas vou falar. Eu vou explicar para você o que acontece. Normalmente, quem está morando fora do Brasil, generalizando de novo, tá? Eu sei que provavelmente não é o seu caso, mas vou generalizar porque é isso que fazemos. Quem mora fora quer dar jeitinho. E daí ela vem falar comigo, ela fala assim: eu estou morando fora há 5 anos, eu não fiz a declaração de saída, nem a comunicação, não declarei, porque eu não quero encerrar minha conta no banco, eu não quero ser considerado não residente, porque aí vai aumentar a alíquota do não sei o quê, porque daí eu vou ter bem no direito do blá blá blá, do não sei o quê, eu não quero fazer. Então, eu quero, não quero fazer isso, eu quero declarar como se eu estivesse no Brasil. Quero continuar declarando, eu quero colocar daí. Aí eu falo assim para a pessoa: tá bom, mas aí o dinheiro que você está recebendo como renda no exterior vai ter que entrar na declaração de imposto de renda do Brasil como o valor recebido do exterior, porque tecnicamente você está no Brasil. Não, eu não sei o quê, porque eu não quero lançar. Tá bom, então eu não vou fazer. Então, assim, no geral, eu não pego quem está morando fora do país, porque normalmente é isso. E porque todo país tem regras específicas. Então, os Estados Unidos, ele tem um acordo, não é bem o de não tributação, mas vamos tratar como se fosse, de não bitributação. Então, tudo que é tributado lá não é tributado aqui. Mas, se eu tenho a dupla residência, eu tenho que declarar tudo lá e eu tenho que declarar tudo aqui. E mesmo assim, em tese, eu tenho que ter feito a saída definitiva e aí depois eu tenho que fazer a dupla residência, assim. Então, assim, mesmo assim, não desobrigaria de fazer a saída fiscal do Brasil, tá? Mas você pode entrar no mérito do porquê fazer, do porquê não fazer, quais as consequências? Não poderia. Por quê? Eu não sei, assim, explicar exatamente o que que é benéfico, em quais casos que pode, em quais casos que não pode. Todo mundo que vem falar comigo, que eu vejo que o número do WhatsApp é um número Estados Unidos, eu falo: oi, então, tá aqui o contato de quem mexe com isso, porque eu não mexo. Eu realmente não atendo em virtude disso e também não me aperfeiçoei para ter um conhecimento suficiente para responder. Então, o que eu sei é a saída definitiva, declaração, comunicação, tal, ela é obrigatória, é o ponto 1. Então, saiu, ficou 12 meses fora, não é considerado residente mais, tem que fazer isso ali. Mas eu quero manter a dupla residência. Então, você vai fazer a declaração aqui, vai fazer lá, mas a gente segue o princípio da universalidade, que é tudo que você tem em qualquer lugar do mundo tem que ir na declaração daqui. Então, é toda a renda, é todo bem, é todo direito, é todo dever que você tem no Brasil e que você tem fora que tem que ser informado. E como é que eu faço para converter a taxa daquilo que eu recebo? Eu converto a taxa PETAX por qual taxa PETAX? Aí a gente tem que entrar muito em casos específicos. E aí, a declaração da galera que está no Brasil já é muito casos específicos. Aí eu vou pegar a declaração de quem está fora? Eu não vou. Então, assim, Ana, vou ficar te devendo, tá? Vou ficar te devendo essa resposta. Olha, qual que é o sistema de... A Ana, no caso, na África, né, na Angola, e ela tem empresas aqui, empresas lá. Então, fica difícil entender mesmo, né, Ana? Precisa de profissionais qualificados para trazer essa... Tem que ser alguém daí especialista em exterior, tá? E eu tenho 2 pessoas para indicar. Depois, se quiser, só me chama no Instagram, eu indico. Você vê qual que te atende melhor, enfim, qual que fecha melhor com as ideias que você tem e fala com elas. Porque, assim como eu me especializei em bolsa e imóveis, elas são especialistas em quem está morando fora. Aí vão te atender com maior qualidade, vão te dar uma resposta melhor, tá? E vão cobrar provavelmente mais caro também, porque tá recebendo em dólar, tá recebendo em euro, vale pagar mais. Então, esteja com o bolso preparado. Tá bom, obrigada. IR no Caminho Certo é o curso que está vigente? O IR no Caminho Certo é o curso voltado para o investidor de bolsa, ele é voltado para o público final, mas claro que ele serve para quem quer aprender para aplicar para os outros, né? Serve. E ele é voltado para quem quer aprender a parte de bolsa, tá? Investimentos de bolsa de valores. E quando a pessoa quer realmente fazer, não,
Jéssica, eu entendi, gostei desse rolê, quero me tornar o que você chama de gestor de imposto de renda. Eu quero realmente poder atender tudo isso que você falou, todos esses serviços, atuar com a pessoa física de uma forma mais completa, pegar a bolsa de valores, pegar imóveis, ter essa parte, porque eu não ensino, Josmar, é só a parte do imposto de renda. Eu ensino precificação, posicionamento, vendas, comunicação. Inclusive, muitos alunos meus estão fazendo o que eu estou fazendo aqui, que é ser convidado para dar aula. Por quê? Porque aprendem a ponto de saber ensinar. Eu não ensino de uma forma decoreba, eu não ensino é assim porque é assim. Como vocês puderam perceber, eu explico. Se eu explico para o meu cliente, que dirá para quem é meu aluno, né? Então, assim, a forma que eu trabalho é realmente com método. E aí, para quem quer se tornar esse profissional, aí é a formação gestor de R. Ah, mas é muito caro. Gente, você nunca vai achar, por enquanto, no mercado, algo parecido. Então, realmente é caro, tá? Se você entrar lá na minha bio, tem todas as informações, tem o IR no caminho certo, tem outros produtos, tem a formação. Se você ficar em dúvida de qual é o melhor para você, você só me pergunta, eu te direciono, né? Pode me chamar no direct, eu direciono todo mundo. E a formação, eu digo que você melhora como profissional e como pessoa. E que o dinheiro que você vai investir ali, vai investir para ter esse conhecimento, alguns casos eu tive já de alunos que recuperaram com um cliente. É porque o teu pensamento às vezes está assim, nossa, mas se eu cobro 150 por uma declaração e o curso dela custa R$ 2.000, quantas declarações preciso fazer só para pagar o curso? Mas é que assim, a partir do momento que você vai conseguir um investidor de bolsa, você vai cobrar mais caro do investidor de bolsa para fazer. Então, assim, você vai recuperar muito mais rápido do que você está imaginando, a menos que você só escute as aulas e não faça nada. Se você não fizer nada, por osmose, não vai cair nada no seu colo também, aí realmente não vale a pena. Mas se você de fato quiser fazer dinheiro, é parcelado em 12 vezes, né? Quando você vê, nem sentiu. Sistema de imposto de renda, você usa? Não. Vai direto no. É porque assim, ó. Vamos lá. Jéssica, mas você não está indo para um evento em São Paulo que é de um sistema? Tô. Não está indo palestrar lá? Aham. Mas você usa o sistema? Não. Vamos lá. É por quê? É porque eu criei as próprias ferramentas. Então, assim, isso também é uma coisa que a pessoa recebe dentro da formação: modelo de contrato, modelo de proposta, tabela de precificação com um método que não tem no mercado também, que fui eu que criei, tabela de fazer os cálculos de bolsa, então, semiautomático, que também é meu, assim, fui eu que criei. Então, eu não uso sistemas externos, porque tudo que eu queria eu fui criando, né? Mas quando a gente tem muito cliente, é legal ter conferir malha fina do, não sei, imposto de renda, esses sistemas, né? É legal ter para quem tem muito cliente e para quem oferece o suporte pós-envio da declaração. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Vocês vão ter que me convidar em outro momento, se vocês quiserem me ouvir falar mais. Ou vocês vão ter que ir no evento em São Paulo. Para quem for de São Paulo, tá super convidado, tá? Vai ter um evento. É pago, mas tá barato. Agora, dia 24 e 25, tem lá em São Paulo. Eu acho que todo mundo aqui é de Minas, né? Mas vai que você tá perdido em São Paulo. Aí, se você estiver perdido em São Paulo, você pode ir lá me ver. O que acontece? A maioria dos escritórios de contabilidade, dos contadores que trabalham com o imposto de renda como uma das formas, mas tipo, eu faço imposto de renda para a Melissa, mas a Melissa também é meu cliente de PJ. E aí acaba que você vai ficar conferindo lá o imposto de renda da Melissa ad eterno. Você vai ficar realmente acompanhando, ver se caiu na malha, ver se deu problema, 5 anos. A Jéssica fica acompanhando? Não. Como não, Jéssica? Não, gente. Não, eu ensino meu cliente, não ensino? Ensina. Pois então, quem você acha que vai acompanhar? Quem você acha que vai ver se caiu na malha? Porque eu dou essa autonomia para o cliente. O cliente vai poder consultar à meia-noite de domingo, se ele quiser. Porque eu ensino isso para ele, que ele não vai ficar dependente de mim. Tudo é narrativa. Tudo é o jeito que você embala. Uma cliente chegou, que não era minha cliente, né? Chegou esse ano para mim, então ela não está acostumada com isso, porque normalmente está incluso no pacote, né? Você vai fazer meu imposto de renda e você casou comigo durante 5 anos, pelo menos, porque eu vou ficar conferindo sua declaração ad eterno. Isso não existe para mim. Eu sei lá se eu vou estar fazendo imposto de renda ano que vem. Eu não vou fazer isso para você. Eu não vou ficar conferindo. Só que se eu falar isso para o cliente desse jeito, ele vai achar um absurdo. Então a cliente chegou para mim e falou: Jéssica, eu não entendi aquela parte da proposta onde diz que você não vai fazer o acompanhamento. Eu falei: então, o que acontece? Vou te explicar, porque você é uma cliente nova, ainda não está habituada com isso.
Vou te explicar como é que funciona. Hoje, para a gente conferir se deu algum problema, se está na malha e tal, a gente baixa um aplicativo chamado Receita Federal. A gente entra com o gov.br, que nada mais é do que o seu CPF e uma senha, que você já deve ter criado por outros motivos. E em menos de 3 minutos aparece na sua tela se a declaração tem um problema. Então, eu oriento como faz. Vou mandar um printzinho do documento ali do app. Vou mandar um print do app de como tem que estar. Ele tem que estar desse jeito. Se você entrar no app e ele não tiver assim, é porque deu algum problema. E aí você me chama. Por que raios eu vou fazer se eu só atendo ele como pessoa física em imposto de renda? É diferente de eu tenho ele também como cliente da minha PJ. Então, pô, eu já estou fazendo 500 coisas para ele. Eu olhar se ele está na malha ou não, é uma coisa a mais. Não faz diferença. Agora, eu não, gente. Eu só atendo ele no imposto de renda. Eu não tenho ele como cliente de PJ de outra coisa. Para que eu vou ficar com esse compromisso para mim? Eu não fico. E eu deixo isso muito claro em proposta/contrato, onde a pessoa concordou com isso. Tudo tem que estar muito amarrado. Tudo tem que ser muito, tipo, beleza, eu faço isso, para mim funciona, porque, como vocês viram, eu tenho uma sistemática diferente, eu só atuo com pessoa física, e eu deixo tudo isso muito bem amarrado. E o que você acha que ela me respondeu quando eu falei isso? Porque daí você vai poder consultar a hora que você quiser, porque daí você vai colocar despertar o seu celular, aí você escolhe quando, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada ano, e aí você vai olhar se deu algum problema. Porque a Receita Federal não costuma avisar. Então é você que vai ter que ver. Ah, não, beleza, entendi. Tá bom, então. Pronto, foi isso que ela me respondeu. Ela não falou, nossa, que absurdo, não acredito que você não faz isso por mim. É que a gente, às vezes, mede o cliente com a nossa régua. A gente não pode medir o cliente com a nossa régua. Às vezes, pagar uma declaração de imposto de renda, 1.500, 2.000, 5.000 reais, é um absurdo incabível. O nosso cliente pode não ser. Às vezes, você vai fazer a proposta e o cliente vai falar, tá bom, é à vista. E você estava pensando, meu Deus, a última declaração eu cobrei 150. Agora eu cobrei 5.000 e a pessoa pagou. Tem cliente para tudo, gente. Tem demanda para tudo. Jéssica, muito obrigada. Estamos aqui felizes, agradecidos por essa oportunidade, pela didática, pela palestra. Estou aqui vários comentários. Falei para o pessoal até comentar depois lá no post, né, que a gente teve do evento, que aí você acompanha, que você está marcada no Instagram. Vocês façam um favor, ó, só te interrompendo um minuto. Primeira coisa, eu não fiz durante, vou fazer agora. É tirar print dessa tela, gente. E tirar print não com eu falando, pelo amor de Deus. É com eu assim, ó. Como se eu tivesse, se eu sair torta, eu não reposto. Mas é tirar print e postar nas redes sociais, dizendo que você está estudando, que você está se aperfeiçoando, que vem aí novidades sobre imposto de renda, que você agora está estudando, se tornando especialista em imposto de renda. Divulgue. As pessoas não têm obrigação de saber que você faz imposto de renda. E eu sei que você vai atuar aqui, ganhar experiência, atuando gratuitamente, inclusive, e isso é ótimo, porque é uma oportunidade que muitos nem têm. Então, faça isso mesmo. Você ganha experiência, você ganha tempo de campo de batalha. Isso é importante. Mas se você quiser fazer dinheiro também, é para tirar um print desse momento e colocar lá. Me aperfeiçoando desde há 2 horas, aprendendo sobre imposto de renda. Marca o pessoal aqui da PUC, me marca também para eu ver que você estava aqui. E me manda lá que você gostou, porque eu não estou vendo os comentários. E assim, ó, normalmente eu tiro print dos comentários para mostrar para o pessoal que foi bom. E eu não tô vendo os comentários. Então, assim, ó, tô aqui assim, pensando, meu Deus, gente. Então, assim, se eu não estou vendo os comentários, vocês têm a obrigação comigo para ir lá e comentar para mim. Jéssica, eu tava lá, achei maravilhoso. Nossa, ó, comecei a seguir, agora eu vou me... Entendeu? É isso que você tem que fazer. Não induzindo a fazer, mas é isso que eu desejo, tá? E aí vocês, claro, podem me perguntar qualquer coisa lá também. Prometo um dia responder. É um dia responder, tá? Porque às vezes eu recebo muita coisa mesmo, mas um dia eu chego em você. É assim que funciona. Então, aplausos e boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Foi um prazer. Obrigada. Parabéns, obrigada. Excelente, obrigado, Jéssica. Obrigada, Jéssica, com Deus. Obrigada. Valeu pelos esclarecimentos. Obrigada, Jéssica, foi um prazer. Obrigado. Parabéns. Obrigada.
Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Obrigado, boa noite. Muito bom. Nunca Boa mais vou noite, esquecer do obrigado, Goku. parabéns. Até mais. Excelente. Boa noite, Jéssica. Feliz, gente. Feliz com esse feedback aí.